Vamos falar agora de semiologia neurológica, mas a gente vai falar do que realmente importa para as provas de residência, que são os nervos cranianos, né? E a gente vai aqui enfatizar os assuntos que mais caem nas questões. Então, bora lá? O primeiro nervo craniano é o olfatório, que é responsável por sentir o cheiro das coisas. Então, a gente vai testar pedindo para que o paciente sinta o cheiro de alguma coisa, tá? Isso não é uma coisa que cai muito em prova, o olfatório em si, como testa ele, mas alguns conceitos podem cair nas questões. Primeiro, a hiposmia. A hiposmia é aquele indivíduo que sente menos cheiro. Anosmia, para de sentir o cheiro. Cacosmia, sente um cheiro ruim, o tempo todo sentindo aquele cheiro ruim, uma perversão do sentido. E a hiperosmia é aquele indivíduo que sente mais o cheiro do que seria o normal, né? A gente tem que lembrar o quê? Que hiposmia está presente em algumas doenças degenerativas. O Parkinson é um belo exemplo. E ele pode anteceder em muitos anos os sintomas motores da doença. Então o indivíduo começa primeiro a sentir pouco cheiro, é uma coisa comum também em pacientes tabagistas, né? E depois de um tempo ele acaba desenvolvendo a doença de Parkinson. Cacosmia e hiperosmia podem ser fenômenos de aura da migrânia, né? Aqueles sintomas que precedem a dor, tá bom? Vamos para o segundo nervo agora, que é o óptico. Algumas pessoas acabam confundindo o primeiro nervo com o segundo. Qual é o óptico, qual é o olfatório? É só lembrar, gente, a gente tem um nariz, um olfatório e dois olhos. Dois é o óptico. E o que a gente testa no óptico? A acuidade visual, ou seja, o que o indivíduo é capaz de enxergar, a visão de cores, os campos visuais e também fazemos o fundo de olho. Quais são as alterações de campo visual que vocês precisam saber? Olha, aqui estão algumas. As lesões quiasmáticas, a lesão lá no quiasma óptico, elas estão relacionadas a uma hemianopsia heterônima bitemporal. Então, lesões, por exemplo, tumores celares, um macroadenoma hipofisário, podem comprimir o quiasma óptico e levar a essa hemianopsia heterônima bitemporal. As lesões centrais vão levar a uma hemianopsia homônima contrária à lesão. Então, se eu tenho um AVC, por exemplo, do lado direito, eu não vou enxergar as coisas que estão nos campos visuais à esquerda, ou seja, o campo temporal do olho esquerdo e o campo nasal do olho direito. E tem também o fundo de olho, a gente vai fazer a fundoscopia. E qual que é o significado do papiledema no fundo de olho? Gente, se eu por acaso enxergar, né, se eu na hora que eu for fazer uma oftalmoscopia, eu ver lá um papiledema, significa que o paciente tem hipertensão intracraniana. E como é que é o papiledema no exame do fundo de olho? No fundo de olho normal, a gente vê bem nitidamente as bordas do nervo óptico, enquanto no papiledema a gente tem a perda dessa definição. Então, isso aqui significa o quê, gente? Significa hipertensão intracraniana, é muito importante. E é bilateral esse achado, a gente vai ver isso nos dois olhos, tá bom? Qual a primeira alteração no fundo de olho em caso de hipertensão intracraniana? Então, o papiledema, ele não é a primeira alteração. A primeira alteração vai ser a ausência de pulso venoso. A gente sabe que tem um pulsozinho de uma veia lá no centro do nervo óptico. E aí, quando eu olho o fundo de olho e não vejo esse pulso, é o primeiro achado na hipertensão intracraniana. Eu posso ainda achar na minha fundoscopia outras coisas. Por exemplo, uma hemorragia subhialoide, que é essa hemorragia aqui que acontece na retina, com nível de sangue aqui, uma hemorragia grande. Ela está presente nas hemorragias subaracnoides. Eu posso ter também as manchas de Roux. As manchas de Roux vão ser essas pequenas hemorragias na retina que estão presentes, na verdade, na endocardite infecciosa. Então vamos para uma questão? Na avaliação de um paciente com rebaixamento do nível de consciência, a identificação de hemorragia subhialoide no exame do fundo de olho sugere como diagnóstico questão direta e objetiva. Difícil, mas você vai acertar agora. Hemorragia subaracnoide, tá bom? Agora a gente vai falar da motricidade ocular extrínseca. E para falar de motricidade, a gente tem que falar de 3 nervos juntamente. É o terceiro, o quarto, a gente vai pular o quinto, e o sexto nervo craniano. O oculomotor é o terceiro, o quarto é o troclear e o sexto é o abducente. E como que eu vou guardar os músculos inervados por cada um deles? É só eu guardar essa regrinha mnemônica. Os 4, rela 6, o resto é 3. O que significa isso? O oblíquo superior é inervado pelo quarto nervo, que é o troclear, o reto lateral é inervado pelo sexto nervo, que é o abducente, e o resto tudo é inervado pelo terceiro nervo craniano, que é o oculomotor. E qual que é a função de cada um deles? Gente, o troclear, ele inerva o oblíquo superior, que vai ser responsável pela medialização e inferiorização do olho. O olho vai vir nessa direção aqui. O sexto nervo é o abducente, ele vai ser responsável pela lateralização do olho. Então ele vai olhar para cá, para a região lateral, né? Lembrar que o abducente, ele abduz o olho, ele abre o olho, né? O restante tudo é inervado pelo terceiro nervo, o oculomotor. O terceiro nervo ainda tem mais algumas funções. Ele tem a função de levantar a pálpebra, ou seja, ele abre o olho, enquanto o facial fecha o olho, tá? Então o oculomotor, ele abre, levanta a pálpebra. E ele também é responsável pela constricção pupilar, tá? Ele ainda faz acomodação ciliar para melhorar a nossa acuidade visual. Então vamos para mais uma questão? O paciente apresentado na figura abaixo apresenta com maior probabilidade paresia do seguinte nervo craniano. O paciente está com dificuldade de olhar para cá, né? Esse olho, ele medializa, esse olho aqui, ele não lateraliza. Com isso, ele ficou com dificuldade o quê? De abduzir esse olho. Se ele ficou com dificuldade de abduzir esse olho, ele tem uma lesão do abducente, que é o nosso sexto nervo craniano. Perfeito? Então, qual que é a função do nervo oculomotor? Gente, ele tem 3 funções primordiais. Movimentos extrínsecos do olho, levantar a pálpebra, ou seja, abre o olho, e a constricção pupilar. A gente pulou o quinto para falar dos 3 nervos da motricidade ocular, vamos voltar para ele aqui agora. Então, o quinto nervo é o trigêmeo, que ele é responsável pela sensibilidade da face. Então, a gente vai sempre testar o quê? Com um algodãozinho, testando, comparando um lado com o outro, tá bom? E a gente tem 3 ramos do nervo trigêmeo. O V1, que é o ramo oftálmico, o V2, que é o ramo maxilar, e o V3, que é o ramo mandibular. E a gente ainda vai ter uma raiz motora que vai inervar os músculos da mastigação, principalmente os masséteres e os temporais, tá bom? Pulamos o sexto, porque já falamos dele lá na motricidade ocular, vamos para o 7º nervo craniano, que é o facial. O facial é responsável pela mímica facial, como o próprio nome já lembra, né? O facial, mímica facial.
E aí, a gente vai ter o seguinte, ele fecha o olho, eu peço para o indivíduo enrugar a testa, fechar o olho e dar um sorriso. A gente só tem que lembrar aqui, gente, que nas lesões centrais, eu vou pegar só o andar inferior. Lembra? O C de central, coloca ele na frente do rosto, central é só o andar inferior. Enquanto as periféricas pegam todos os dois andares, superior e inferior da hemiface, tá bom? Então, flashcard aqui para vocês. Como se diferencia uma lesão de nervo facial central de periférica? Lesão central, paralisia só do andar inferior. Lesão periférica faz paralisia de toda a hemiface. Aqui fica fácil da gente diferenciar, por exemplo, um AVC de uma paralisia facial idiopática, que é a paralisia de Bell, não é isso? Uma condição completamente benigna. E quais são os fatores de risco para a paralisia de Bell, gente? Isso pode cair em prova, acreditem. Hipertensão, diabetes e gravidez. A gente não sabe se esses fatores de risco realmente estão bem estabelecidos como fatores de risco para Bell, mas pode cair na sua prova. Quais os nervos são responsáveis pela abertura e fechamento ocular? A gente já falou disso aqui. O terceiro nervo, ele abre o olho, ou seja, o óculo motor abre, e o facial fecha. O sétimo nervo, facial, fecha o olho, tá bem? E vamos agora para o vestíbulo coclear. A parte coclear, a parte da audição, a gente testa a audição do indivíduo, se ele está capaz de ouvir os sons dos dois lados, né? Ele é melhor avaliado, obviamente, por uma audiometria, muito difícil examinar esse nervo. E a parte vestibular são as questões de equilíbrio, né? Então a gente vai avaliar o equilíbrio do indivíduo, marcha, coordenação, teste de Romberg. Mas uma coisa que gosta de cair em prova é a vertigem posicional paroxística benigna, a famosa VPPB, né? Doença do labirinto, né? Uma labirintopatia. A vertigem posicional paroxística benigna, ela acontece o quê? É uma vertigem quando o indivíduo muda a posição bruscamente da cabeça, né? Ele muda a posição da cabeça, vai ter vertigem, essa vertigem é de curta duração. O que cai? Cai as manobras de diagnóstico é Dix-Hallpike, e manobra de tratamento, que é a manobra de Epley. Então guardem esses nomes. Diagnóstico, Dix-Hallpike. Tratamento é Epley, tá bom? Eles não vão pedir na prova escrita, né, na prova teórica, como é que faz essas manobras, né? Como são feitas essas manobras. Mas podem pedir qual manobra serve para quê, tá bom? Vamos para o nono nervo, que é o glossofaríngeo. O glossofaríngeo é responsável pela inervação do terço posterior da língua, tanto tátil quanto gustativa. E como é que é o restante da inervação da língua, gente? A gente tem os dois terços anteriores sendo inervados pelo sétimo nervo, que é o facial, ele faz a sensibilidade gustativa dos dois terços anteriores, e o ramo mandibular do nervo trigêmeo, V3, faz a sensibilidade tátil dos dois terços anteriores da língua. A gente tem ainda o nervo hipoglosso, que é o 12º nervo craniano, responsável pela motricidade, tá bom? E a gente vai para mais uma questão. No exame neurológico, o estímulo da língua com açúcar ou sal nos dois terços anteriores avalia a integridade funcional do... Gente, ele quer saber a sensibilidade gustativa dos dois terços anteriores da língua. É o nervo facial, né? Como a gente acabou de ver. A gente ainda tem o vago e o acessório. Aqui a gente não vai saber muito como examinar o vago e o acessório, não. A gente não vai ver, na verdade, isso não cobre em prova. Mas o acessório tem dois ramos espinhais que são responsáveis pela inervação do esternocleido, ou seja, a lateralização da cabeça, e os trapézios, que são responsáveis pela elevação dos ombros. É assim que do que cai em prova, basicamente, é isso do nervo acessório. E por último, que a gente já falou, o 12º nervo craniano, que é o hipoglosso, que é responsável pela motricidade da língua, tá bom? Qual que é a consequência, então, da lesão do nervo hipoglosso? Ele faz um desvio da língua para o mesmo lado da lesão. Olha um exemplo aqui. Aqui a gente tem uma lesão do nervo hipoglosso à direita, ou seja, o lado esquerdo da língua que está íntegro, ele vai empurrar para o lado lesado, né? Ele vai empurrar para o outro lado. Então a gente tem a língua desviando para o mesmo lado da lesão. E é isso que a gente tinha para falar nessa aula.
Nessa aula a gente vai falar sobre as síndromes demenciais e também a gente vai aproveitar para falar de algumas condições que causam alterações de nível de consciência, alteração de consciência. Então vamos lá, vamos para a primeira questão, que é uma questão da Universidade Federal de São Paulo, uma questão fresquinha aí de 2019. Tem anunciado grande, mas eu vou resumir para vocês. Trata-se de uma mulher, 75 anos de idade, com história súbita de alteração do comportamento, agitação psicomotora e irritabilidade, que na manhã seguinte fica sonolenta. Gente, o que é isso? Um idoso que fica, tem alteração súbita, guarda essa palavra, súbita do comportamento, flutuando entre agitação e sonolência. Gente, isso é a definição clássica de delírio, né? Então toda vez que vocês virem na prova idoso com confusão mental, que tem início agudo e que tem um curso flutuante, a gente vai pensar em delírio, perfeito? E só para chover no molhado aqui, para a gente falar mais uma vez da mesma coisa. Então é o quê? O delírio é um estado confusional agudo, que é marcado predominantemente por desatenção, inversão do ciclo sono-vigília, o idoso fica acordado durante a noite, dorme durante o dia, alteração do nível de consciência, que pode ser de o paciente pode ir de um estado hipervigil, com agitação psicomotora, irritabilidade, agressividade, até um estado de sonolência, ou seja, pode ter um curso flutuante, cada hora o idoso está de uma maneira. E a gente tem várias causas de delírio, né? As principais são quais? As sistêmicas, infecção, qualquer distúrbio metabólico, desidratação, o vozinho não bebe água direito e aí ele fica desidratado e fica confuso. Constipação intestinal, até isso pode ser causa de delírio. Medicações, como por exemplo os benzodiazepínicos, podem ser causa também dessa condição. A abstinência de álcool, a abstinência do próprio benzodiazepínico. As características ambientais, gente, isso é muito importante. Então, hospitalização, a própria hospitalização, deixar o idoso no quarto de enfermaria, ou então na internação durante a UTI, se ele estiver acordado, isso pode deixar o idoso com delírio. Até a gente, se ficar, imagina, você está ali dentro da UTI, você não sabe o que é dia, o que é noite, você não sabe que horas são, você não tem acesso ao mundo externo, a gente também ficaria maluco. Imagina um idoso que tem essa predisposição. Uso de sondas, catéteres, então, qualquer dispositivo invasivo, principalmente aqueles que impedem a locomoção do paciente, a contenção no leito e também cirurgias, principalmente aquelas com tempo operatório prolongado, por exemplo, as cirurgias cardíacas. Então, para o tratamento do delírio, a gente vai sempre o quê? Tratar a causa. Então, a gente tem que investigar e tratar o que está levando àquela condição. As medidas ambientais também são muito importantes. Então, ter uma janela para o indivíduo saber o que é dia, o que é noite, ter um relógio para ele se orientar no tempo, tomar cuidado com os dispositivos invasivos, deixar o idoso se locomover no quarto e até no corredor do hospital. E também a gente pode usar, não deve, mas pode usar neuroléptico toda vez que houver agitação psicomotora que seja perigosa para o paciente ou para terceiros, perfeito? E qual que é, então, a principal medida do tratamento do delírio? Gente, a principal medida é investigar e tratar a causa base, como a gente já falou. E vamos para outro tema? Vamos começar também com um exercício lá do Hospital Central do Exército, de 2017. Ele pergunta o quê, gente? A tríade clínica clássica que caracteriza a doença de Wernicke aguda é, gente, questão rápida, simples, direta. Qual que é a tríade da encefalopatia de Wernicke? É oftalmoplegia, ataxia de marcha e confusão mental. Para a gente lembrar, é só lembrar de caneca, né? Lembrar que o etilismo é uma importante causa de encefalopatia de Wernicke, lembra de uma caneca. Caneca por quê? Porque vai ter confusão mental, ou seja, uma encefalopatia, vai ter ataxia de marcha, alteração da marcha, e vai ter nistagmo, ou alteração da motricidade ocular. Então, as 3 letrinhas aí da palavra caneca. E acontece em quem? Como eu já disse antes, o principal fator de risco é o etilismo crônico, mas qualquer condição que leve a uma deficiência de vitamina B1, que é a tiamina, pode gerar encefalopatia de Wernicke. Então, anorexia, dietas restritivas, aquela grávida que não para de vomitar, ou seja, a hiperêmese gravídica, todas essas são causas de deficiência de vitamina B1, que é a tiamina. Então pode cursar com esse quadro aí da encefalopatia de Wernicke. Qual que é o principal fator de risco para a encefalopatia de Wernicke? Já falamos, é o etilismo crônico. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico da encefalopatia de Wernicke? É clínico, gente. A gente vai identificar esse paciente que tem um fator de risco, que vai apresentar essas alterações comportamentais, que vai ter essa ataxia de marcha, ou que vai ter essa alteração de motricidade ocular. Gente, menos de 10% dos pacientes apresentam a tríade completa, mas para sua sorte, 90% das questões vão ter a tríade completa, então guarda bem isso. E qual que é o tratamento da encefalopatia de Wernicke? Gente, eu não falei que é deficiência de vitamina B1, a tiamina, então como é que a gente vai tratar? A gente vai tratar com tiamina. Lembrar sempre que toda vez que chegar um paciente que tenha fator de risco, né, esses pacientes etilistas crônicos, paciente anoréxico, uma paciente com hiperêmese gravídica, que você for fazer glicose venosa, a glicose ela depleta o restante de tiamina que esses pacientes têm. Então, se você for fazer glicose, tem que lembrar sempre de dar lá o sorinho amarelo, tiamina, vitamina B1 junto com a glicose, porque senão o paciente tem o maior risco de desenvolver a encefalopatia de Wernicke. Vamos para mais uma questão lá do PSU de 2011. Então, é um paciente de 72 anos, vamos resumir um pouquinho aqui, que tem há cerca de 2 anos esquecimento, episódio de desorientação temporal e espacial, com interferência na sua atividade profissional. Isso é importante, interfere na atividade profissional do paciente. Os testes de avaliação do estado cognitivo têm resultados abaixo do score, principalmente para memória, orientação temporal e linguagem, ou seja, ele tem realmente um declínio cognitivo. E a escala de avaliação funcional com alterações para execução das atividades instrumentais da vida diária. Então, ele já não consegue fazer tudo o que ele fazia antes. Gente, o que é isso? Isso também é a definição clássica de quê? Delírio? Não. Delírio é uma coisa aguda. Isso aqui é prolongado. Há 2 anos o paciente está evoluindo dessa maneira. Demência frontotemporal? Não. Esse não é o quadro clínico da demência frontotemporal. A gente vai ver daqui a pouco como é que é a apresentação clínica dessa doença. Senilidade? Gente, só porque um indivíduo está idoso, que ele tem que ter alteração
cognitiva? Obviamente que não, gente. Isso é a definição clássica de uma síndrome demencial. Então, o que é a síndrome demencial para a gente guardar e nunca mais esquecer? Então, as condições necessárias para o diagnóstico de demência é declínio cognitivo mais prejuízo funcional. Se o paciente tiver só o declínio cognitivo, mas aquilo não acarreta prejuízo funcional nenhum, a gente vai ter um comprometimento cognitivo leve. Agora, se causa prejuízo funcional, a gente vai ter, de fato, uma síndrome demencial. E quais que são as causas potencialmente reversíveis de demência? Então, nós vamos prestar bastante atenção, gente, porque a gente tem que investigar isso num paciente que se apresenta com uma síndrome demencial. Por quê? Porque eu posso reverter o quadro. Então, a gente tem o hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12, causa infecciosa, por exemplo, a neurosífilis, uso de medicamentos, mais uma vez aqui, os benzodiazepínicos, a hidrocefalia de pressão normal é uma causa, a gente vai falar também, e depressão também é uma causa importante de declínio cognitivo, principalmente em pacientes idosos. Vamos lembrar aí das principais síndromes demenciais de causas degenerativas, gente? É a doença de Alzheimer, é a primeira delas, a demência frontotemporal e a demência com corpos de Levy, tá? Então essas são as principais demências degenerativas. Qual a diferença entre elas? A doença de Alzheimer, gente, a gente vai ter acúmulo de placas amiloides e emaranhados neurofibrilares, essa é a fisiopatologia da doença, é lentamente progressiva, o principal acometimento é isso aí, ó, memória episódica, depois vai para outros domínios. Na imagem a gente vai ver atrofia cortical e hipocampal e a gente como tratamento vai usar os anticolinesterásicos, que é o quê? É a donepezila, rivastignina e galantamina. Em fases moderadas e avançadas, a gente pode usar a memantina também, tá bom? A demência frontotemporal já é um acúmulo de proteínas anômalas, principalmente a proteína tau e a TDP. O que a gente tem que guardar? Assim, ó? Demência frontotemporal é principalmente alteração comportamental ou de linguagem, abrindo o quadro. Então, aquele paciente que demencia, que tem muita alteração comportamental, a gente vai pensar em demência frontotemporal. Como o próprio nome diz, é frontotemporal por quê? Porque a gente vai ter um acometimento principalmente do lobo frontal e temporal, tá bom? O tratamento não tem um tratamento específico, a gente vai usar só sintomáticos, aí, principalmente para essas alterações comportamentais. Predominantemente a gente vai usar neuroléptico, tá? Já a demência de corpos de Levy é aquela demência que está relacionada com a doença de Parkinson. A doença de Parkinson também é causada por um acúmulo de corpos de Levy no corpo neuronal. Então, aqui a gente tem uma deposição de filamento de alfa-sinucleína, que vão ser os corpos de Levy, e os sintomas cognitivos são flutuantes. Então, toda vez que o paciente tiver sintoma cognitivo que é muito flutuante, tá? Eu vou pensar em demência por corpo de Levy. Mas aqui qual que é a principal característica? Aquele paciente que tem parkinsonismo. Então, toda vez que vier na prova demência mais Parkinson, a gente vai pensar em demência por corpo de Levy. Todo paciente com Parkinson, ele numa fase mais avançada da doença, ele vai acabar demenciando. Mas quando a demência é precoce, a gente vai pensar em demência com corpo de Levy. A gente tem uma atrofia cortical global e, mais uma vez, o tratamento é apenas sintomático. Então, vamos só lembrar aqui, memória episódica, lentamente progressiva, Alzheimer, alteração de comportamento, demência frontotemporal, parkinsonismo mais síndrome demencial, demência por corpos de Levy, tá? Qual que é a demência degenerativa mais comum? Primeira, segunda, terceira hipótese sempre vai ser doença de Alzheimer, perfeito? Então, vamos aí para mais uma questão, para mais um tema. Então, lá da Santa Casa, também fresquinha aí de 2019, o que ele pergunta? O diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal é improvável quando o paciente apresenta. Vamos lá de baixo para cima? Início insidioso dos sintomas. Perfeitamente. A hidrocefalia de pressão normal, ela tem um caráter aí, um início bem lento e progressivo. O paciente com hidrocefalia de pressão normal cursa com demência, tá certo? A demência como eu disse, a hidrocefalia de pressão normal é uma causa, inclusive, de demência potencialmente reversível. Pode cursar com incontinência urinária? Exatamente. Apraxia da marcha. O indivíduo desaprende como é que ele movimenta os membros inferiores para poder andar. Então, o que é a apraxia? Praxia é a capacidade do indivíduo desenvolver algum movimento mais complexo, tá? E a apraxia significa a incapacidade dele desenvolver esse movimento na ausência de algum déficit motor. Então, na apraxia de marcha, o indivíduo não tem déficit motor nenhum, mas mesmo assim ele não consegue andar, como se ele desaprendesse a andar. E papiledema? Não, né, gente? Papiledema acontece justamente quando eu tenho hipertensão intracraniana. Se eu tenho hidrocefalia, que a pressão é normal, o que eu não posso ter aqui é o papiledema. Então, como ele quer, o que é improvável de ter no paciente com hidrocefalia de pressão normal, a alternativa correta é a alternativa A. Então, qual que é a tríade da hidrocefalia de pressão normal? Gente, é só lembrar dos 3 M's. É o velhinho maluco, molhado, de marcha lenta. Então, o que a gente vai ter? Maluco, declínio cognitivo, molhado, incontinência urinária, de marcha lenta, alteração de marcha, que é essa apraxia de marcha que eu falei para vocês. Então, o que é a definição da hidrocefalia de pressão normal? É o paciente que tem uma hidrocefalia não obstrutiva com a pressão intracraniana normal, não altera a pressão intracraniana. O que é a hidrocefalia? É esse acúmulo de líquor aí que vocês estão vendo, né? Esses ventrículos bastante alargados que o indivíduo vai ter, mas ele não vai alterar a pressão intracraniana por causa disso, gerando todos esses sintomas que a gente acabou de falar. E qual que é o tratamento da hidrocefalia? O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que drenar aquele líquor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma derivação ventrículo-peritoneal. Eu vou colocar um catéter para drenar o líquor que está no ventrículo até o peritônio. E com isso, o paciente tende a melhorar tanto o declínio cognitivo quanto a ataxia de marcha. Pode melhorar também a incontinência urinária. Pessoal, guardem todas essas informações aí que vocês vão se dar muito bem nas provas de residência médica.
Então agora a gente vai falar de doença de Parkinson. E a que se deve a doença de Parkinson, gente? Ela é uma doença neurodegenerativa, né, que vai causar o quê? Degeneração, justamente dos neurônios dopaminérgicos lá da substância negra. A substância negra é aquela estrutura lá no mesencéfalo que vai ser responsável por levar a dopamina até os núcleos da base. O que isso faz? Faz facilitar os movimentos, perfeito? Então, quais são os sintomas da doença de Parkinson? Se a dopamina é responsável por facilitar os movimentos, o primeiro sintoma que eu vou ter é a bradicinesia, dificuldade para realizar os movimentos vão ficar mais lentos e menos amplos. A gente também tem a rigidez, que é aquela rigidez em cano de chumbo, que pode estar associada à roda denteada. Quando você vai mover a articulação do indivíduo, a gente parece que está numa roda denteada. Instabilidade postural e também tem tremor, um tremor tipicamente de repouso, que é aquele tremor de baixa frequência, né, que parece que o indivíduo está contando dinheiro, né? É justamente o tremor em contar dinheiro, em contar moedas. Gente, para lembrar disso aqui, é só gravar o seguinte: James Parkinson era um médico britânico, tá? E é só lembrar as 4 primeiras letras da palavra britânico: bradicinesia, rigidez, instabilidade postural e tremor de repouso. Isso cai em prova? Sim, isso cai em prova, gente. Então aqui uma questão do Sistema Único de Saúde, SUS, São Paulo, de 2017. Então, avaliando-se os pacientes com doença de Parkinson, qual que é o achado menos provável? Gente, instabilidade postural é I da palavra britânico. Tremor é T da palavra britânico. Bradicinesia é a principal manifestação clínica. Não existe Parkinson sem bradicinesia. Então a gente precisa ter a bradicinesia mais um dos outros sintomas que a gente falou. Disfunção cognitiva. Gente, todo paciente com Parkinson vai evoluir em algum momento da doença com disfunção cognitiva, com uma síndrome demencial. Aqui só para te dar o pulo do gato, só para contar uma novidade, só para dar um spoiler, tá? É o quê? Se houver disfunção cognitiva precocemente, logo no início da doença, a gente vai pensar em demência por corpus de Levy. Mas se a demência, o quadro demencial de disfunção cognitiva não for no início, for lá na frente, pode ser uma demência da doença de Parkinson. E hipotonia? Gente, hipotonia não, que a gente tem rigidez em cano de chumbo. Então, o menos provável da gente encontrar é hipotonia. A alternativa está correta, tá bom? E qual que é o sintoma que pode preceder em anos a doença de Parkinson? É a hiposmia, que é a incapacidade de sentir cheiro, né? Ele fica com o olfato diminuído. Bora para mais uma questão? Vamos lá, então. O diagnóstico de doença de Parkinson baseia-se fundamentalmente conjunto de achados clínicos e laboratoriais. Gente, que laboratório que me dá o diagnóstico da doença de Parkinson? Achados de ressonância nuclear magnética, eu preciso de uma ressonância? Acho que não. Cintilografia funcional de crânio, também não preciso disso para fechar o diagnóstico. História, exame físico, aquela medicina romântica, né, que a gente faz o diagnóstico na ponta do martelo, quem sabe? Achados de PET-CT de crânio, também não preciso disso para fechar o diagnóstico. É aquela medicina bonita em que a gente mata o diagnóstico na ponta do martelo. O diagnóstico é com história e exame físico. Olha que questão simples, mas uma questão inteligente da prova do Sul São Paulo desse ano. Gente, então o diagnóstico, como a gente acabou de dizer, ele é clínico, a gente só tem que lembrar de excluir as causas de parkinsonismo secundário. Então, quais são essas causas de parkinsonismo secundário? Principalmente o uso de medicamentos. Então, a gente vai usar, quando o indivíduo faz uso de neurolépticos, principalmente os típicos, os atípicos vão causar menos parkinsonismo, mas são capazes de causar também. Antieméticos, né, por exemplo, a metoclopramida, que age lá na via dopaminérgica e acaba diminuindo os níveis de dopamina. Antivertiginosos, principalmente os bloqueadores de canal de cálcio, sinarizina, flunarizina, tá bom? Lesões estruturais, como AVC, tumor, trauma, todos eles são capazes de causar sintomas parecidos com a doença de Parkinson. Intoxicação, tem uma substância chamada MPTP, que foi criada justamente para simular os sintomas da doença de Parkinson. Monóxido de carbono, cianeto, manganês, tudo isso é capaz de causar parkinsonismo. E infecções, por exemplo, pós-encefalite ou Creutzfeldt-Jakob, que é uma doença priônica, tá bem? Mas qual que é a principal causa de parkinsonismo secundário? A causa mais comum é medicamentoso, lembrar dos neurolépticos, principalmente os típicos, os antieméticos e antivertiginosos. Agora a gente vai falar de um grupo de doenças que são os parkinsonismos atípicos, que vão ser o quê? São doenças que cursam com sintomas semelhantes à doença de Parkinson, ou seja, vai causar justamente bradicinesia, rigidez, instabilidade postural e um tremor de repouso, mas que vão ter um plus. Também são chamados de Parkinson Plus. Então, se o paciente tiver uma paralisia do olhar vertical, né, ele não consegue fazer o olhar vertical, mais instabilidade, muita instabilidade postural, a gente vai pensar na PSP, que é a paralisia supranuclear progressiva. Se o paciente tiver um Parkinson e tiver uma síndrome demencial muito precoce, lembra que eu falei que eu dei o spoiler? Tá aqui, gente. Demência muito precocemente na doença de Parkinson, a gente vai pensar em demência por corpus de Levy. A ataxia cerebelar, o indivíduo tem muito desequilíbrio e um quadro de desautonomia, ou seja, muitos sintomas desautonômicos, ele vai ter, pode ser atrofia de múltiplos sistemas. E aquele paciente que tem mioclonia, que parecem umas contrações musculares involuntárias e rápidas. A apraxia, que é a incapacidade de fazer movimentos coordenados, complexos, como abotoar uma camisa, pentear o cabelo, escovar os dentes. Na ausência de déficit motor, então eu tenho um paciente com apraxia. O indivíduo tem um membro alienígena, isso é interessante. O membro dele, ele age contra a própria vontade do paciente, ele tem como se fosse vida própria. Então, apareceram essas características, a gente vai pensar em degeneração córtico-basal. Não é um tema muito frequente, esses parkinsonismos atípicos nas provas de residência, mas tem que ficar atento, porque isso pode ser o seu diferencial. E o tratamento, gente, a gente vai fazer o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso ele visa aumentar o tônus dopaminérgico, ou seja, aumentar
a dopamina e diminuir o tônus colinérgico. A gente sabe que a acetilcolina, o desbalanço entre a dopamina e a acetilcolina é que vai gerar esses sintomas da doença de Parkinson. Então eu tenho que aumentar a dopamina e diminuir um pouquinho a acetilcolina. A gente pode também partir para o tratamento cirúrgico, que consiste basicamente na excisão de algumas partes, por exemplo, dos núcleos da base, por exemplo, a palidotomia, que é tirar um pedacinho do globo pálido, ou então até mesmo o DBS, que é o quê? É um estimulador cerebral profundo, Deep Brain Stimulation. Então a gente vai estimular lá no núcleo da base através de um estimulador profundo e com isso vai melhorar os sintomas. Então, gente, todo o tratamento da doença de Parkinson, ele é sintomático e visa aumentar os níveis de dopamina. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é poder usar um precursor de dopamina, tá? Esse é o tratamento sintomático padrão de referência da doença de Parkinson, que é o quê? Esse precursor é a levodopa. A levodopa vai ser transformada em dopamina por uma enzima chamada dopa-descarboxilase. Só que você quer que isso aconteça lá no sistema nervoso central. Não quer que essa degradação, essa transformação, essa metabolização aconteça no sistema periférico, no seu organismo perifericamente. Então, o que você vai fazer? Você tem que impedir que a levodopa seja degradada em dopamina com outras substâncias, que é os inibidores da dopa-descarboxilase, que pode ser a benzerazida ou a carbidopa. Eles vão diminuir a atividade da dopa-descarboxilase na periferia, facilitando com que a levodopa chegue no seu sistema nervoso central, tá bom? Então eu vou dar lá a levodopa está aí sendo justamente transformada a levodopa está sendo transformada em dopamina. A gente pode ver aqui a dopamina vai agir na fenda pós-sináptica, tá bom? Eu posso ter também o agonista dopaminérgico. Eles se ligam aos receptores de dopamina, né? Como se fosse a dopamina. Então está aqui o azinho, o agonista dopaminérgico, ele vai mimetizar a dopamina. Um exemplo de agonista é o pramipexol e a rotigotina, tá bom? Todas essas medicações, elas agonizam os mesmos receptores, agonizam os receptores de dopamina. A gente pode usar os inibidores da metilamino-oxidase B, que reduzem a degradação da dopamina. A metilamino-oxidase B, ela vai degradar a dopamina na fenda sináptica. Vocês estão vendo aqui? Então, degradam a dopamina. Quando eu inibo essa enzima, eu vou aumentar a quantidade de dopamina disponível. Tá? Então, exemplo é a celegilina e a rasagilina. E eu ainda posso usar os inibidores da CONT, que é a catecol-O-metiltransferase. A CONT é responsável por degradar a levodopa. Então, se eu usar um inibidor dela, lá, tá lá a CONT. A CONT vai degradar a levodopa. Se eu inibi-la, eu vou aumentar a quantidade de levodopa disponível na fenda sináptica, perfeito? Então, exemplos são entacapona e toucapona. A amantadina também pode ser utilizada, ela tem um efeito anticolinérgico e antiglutamatérgico, que vai aumentar os níveis de levodopa na fenda sináptica. Ela, nas fases mais avançadas, tende a controlar as discinesias. As discinesias são movimentos involuntários que vão ocorrendo pelo uso contínuo da dopamina, tá? E a gente pode usar também o biperideno, que é um anticolinérgico, que pode ajudar a controlar tremor nas fases mais iniciais da doença. Mas tem que tomar muito cuidado, por ser um anticolinérgico, ele pode ter efeitos importantes cognitivos. Então a gente evita usar esse tipo de medicação nos pacientes com Parkinson, tá bom? E nas alucinações e delírios, lembra que eu falei que a gente tem que tomar muito cuidado com os neurolépticos? Nas alucinações e delírios a gente vai usar neuroléptico, mas neurolépticos são menos capazes de causar parkinsonismo, de piorar o parkinsonismo. Então a gente pode usar quetiapina e clozapina, isso pode cair na prova de vocês, tá bom? Então se for usar neuroléptico, dá preferência para esses aí. Vamos para mais uma questão da Casa de Caridade de Alfenas, lá de 2017. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, cujas alterações motoras decorrem principalmente da morte de neurônios dopaminérgicos da substância nigra, que apresentam inclusões intracitoplasmáticas conhecidas como corpúsculos de Levy. Exatamente isso que a gente já falou. A afirmativa incorreta com relação a ADP. Vamos lá? A redução da progressão da doença de Parkinson é uma meta ainda não atingida até o momento e nenhum medicamento pode ter recomendação na prática clínica com este propósito. Exatamente isso, gente. Foi o que a gente falou. As medicações da doença de Parkinson, elas visam a tratar os sintomas da doença, né? A introdução da levodopa representou o maior avanço terapêutico na doença de Parkinson, produzindo benefícios clínicos para praticamente todos os pacientes e reduzindo a mortalidade por essa doença. Tá certo também. Então a gente lembrou, o tratamento padrão de referência, a primeira medicação foi justamente a levodopa, que é um precursor da dopamina. As principais manifestações motoras da doença de Parkinson incluem tremor de repouso, bradicinesia, rigidez, roda denteada e anormalidades posturais. Gente, lembrar do britânico, né? James Parkinson britânico, bradicinesia, rigidez, instabilidade postural e tremor de repouso. Aqui estão justamente os sintomas cardinais da doença de Parkinson. E a prevenção primária, antes que a doença de Parkinson tenha surgido, é possível devido ao estudo de marcadores biológicos associado a fatores de risco ambientais identificáveis para o desenvolvimento da doença. Gente, isso é o que a gente mais quer, mas que infelizmente ainda não existe. Então essa, como ela quer a alternativa incorreta com relação à doença de Parkinson, a alternativa D é a alternativa que está incorreta, portanto, é a que gabarita a questão. Gente, o que tinha para falar de doença de Parkinson está aí. Espero que vocês entendam tudo isso e papem a prova.
Agora a gente vai falar de algumas doenças que acometem o sistema nervoso periférico. A primeira delas é a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, que acomete, na verdade, o sistema nervoso central e periférico, mas a gente colocou nessa aula aqui, que é uma doença degenerativa que acomete tanto o primeiro e o segundo neurônio motor. Lembrar que a gente só tem dois neurônios que ligam o córtex motor até o músculo. É o primeiro neurônio, ou neurônio motor superior, e o segundo neurônio, que vai lá da medula até o músculo, que é o neurônio motor inferior, tá bom? Qual vai ser o quadro clínico da ELA? É fraqueza muscular, geralmente tem início assimétrico e nas extremidades, associado a cãibra, fadiga, pode ter disfonia, disfagia, disartria se houver acometimento bulbar, e tem também um afeto pseudobulbar, que é principalmente riso, choro, imotivado, desproporcional à situação vivenciada pelo paciente. E quais que são os sintomas da ELA, gente? Vamos lembrar? Sintomas da esclerose lateral amiotrófica. Foi o que a gente acabou de falar. Fraqueza de início assimétrico com sintomas de primeiro e segundo neurônio motor. Mas, Pablo, você já falou tanto de sintoma de primeiro e segundo neurônio motor, o que isso quer dizer e quais são esses sintomas? Gente, a gente tem que lembrar o seguinte. O segundo neurônio é aquele que ativa diretamente o músculo. Ele vai lá no músculo e fala ao músculo, contrai aí. O primeiro neurônio, ele inibe o segundo neurônio, ou seja, ele fala para o segundo neurônio, calma, segundo neurônio, não precisa ficar chicoteando o músculo. Então, vamos lá para o sintoma? Raciocine dessa maneira. Vamos lá para os sintomas. Força, gente, é neurônio motor, então o acometimento de qualquer um deles vai gerar fraqueza. Mas o tônus vai estar aumentado na lesão de primeiro neurônio, porque não tem o primeiro neurônio para falar assim, calma aí, segundo neurônio, né? Vai deixar só o segundo neurônio funcionando e chicoteando o músculo. Então a gente vai ter espasticidade. Já na lesão do segundo neurônio, a gente vai ter um tônus diminuído com flacidez, né? O reflexo, o raciocínio é a mesma coisa. Se eu não tenho o primeiro neurônio, o segundo neurônio consegue ativar muito o músculo, então os reflexos estão aumentados, enquanto na lesão do segundo neurônio estão diminuídos. Atrofia e fasciculações são sinais de acometimento do segundo neurônio, então vão estar presentes apenas nessas lesões. Fasciculação é o quê? A gente vê o músculo mexendo bem discretamente na sua superfície, como se fossem cobrinhas ali, isso são as fasciculações. E o sinal de Babinski, que é o reflexo cutâneo plantar em extensão, a gente vai ter presente apenas na lesão do primeiro neurônio. Quando eu ver essa coisa toda misturada, o indivíduo tem um sinal de Babinski, tem reflexo hiperativo, mas tem atrofia, tem fasciculação, tem uma fraqueza flácida, tá vendo? Misturou as coisas, a gente é obrigado a pensar em esclerose lateral amiotrófica, tá bom? E quais que são os sintomas de acometimento do primeiro neurônio motor? Só para a gente revisar. Quais são eles? Espasticidade, hiperreflexia e sinal de Babinski. Já, quais são os sintomas e sinais de acometimento do segundo neurônio motor, gente? Para revisar de novo. Flacidez, hiporreflexia e fasciculações. E aí vamos lá para uma questão. Sobre a esclerose lateral amiotrófica é incorreto. A gente vai começar de baixo para cima. Fraqueza muscular costuma iniciar pelas extremidades? Foi o que a gente falou, né? Assimétrico, extremidades. Surgimento de afeto pseudobulbar é possível, lembra? O riso, choro, imotivado. Pode acontecer na ELA. Início do quadro é geralmente assimétrico. A gente já cansou de repetir isso aqui. Cãibras não fazem parte do quadro clínico. Está errado essa alternativa. A gente sabe que cãibra pode ser um sintoma de segundo neurônio, né? Então, como a questão que é uma alternativa incorreta, a alternativa A responde bem a questão. E o diagnóstico a gente vai fazer pelo exame clínico, quando a gente encontra sinais de lesão de primeiro e segundo neurônio, e com a eletromiografia que também vai me mostrar a mesma coisa. A gente pode usar outros exames para afastar diagnósticos diferenciais, mas basicamente o diagnóstico de ELA a gente vai fazer dessa maneira. O tratamento é suportivo, né? A gente tem um suporte clínico que deve ser feito com fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia. A gente precisa de ter suporte psicoterápico para esses pacientes. E a única medicação aprovada no Brasil é o Riluzol ou Riluzole, em que aumenta a sobrevida do paciente em média de 3 a 6 meses apenas. Lembrar que a ELA é uma doença de mau prognóstico. Vamos falar um pouquinho da síndrome de Guillain-Barré? É uma polirradiculoneuropatia inflamatória. Então, é uma inflamação que acomete diversas raízes nervosas. É uma doença desmielinizante, ataca a bainha de mielina, e é uma doença aguda. Então, é esse nome grande aí, uma polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante aguda. E qual que é a apresentação clínica clássica da síndrome de Guillain-Barré? Gente, isso aqui não pode esquecer, não pode deixar passar. É uma paralisia flácida, arreflexa e ascendente. Pode ser hipo ou arreflexa, tá bem, gente? Porque às vezes essa coisinha chata cai em prova. Então, vamos lembrar quais são os sintomas? É uma paralisia flácida, reflexo ascendente, como a gente já falou. Os sintomas sensitivos e desautonômicos podem estar presentes, são de menor monta do que a paralisia. Evolução dela em horas a dias, lembrar que é uma doença aguda que acontece de 1 a 3 semanas depois de uma infecção de via aérea ou uma gastroenterite. Lembrar no Brasil que também pode acontecer depois de Zika e dengue. Né? Teve bastante em evidência essa questão aí de Guillain-Barré logo após uma infecção por Zika. Vacinação também pode ser causa, né? Pode desencadear a síndrome de Guillain-Barré. E qual que é o achado laboratorial, o principal achado laboratorial na síndrome de Guillain-Barré? Gente, tem que saber. Não pode ir para a prova sem saber isso aqui. É uma dissociação proteíno-citológica no líquor. Aumenta a proteína e a celularidade fica normal. Então não esqueçam isso. Líquor com dissociação proteíno-citológica. Tá certo? Então o diagnóstico a gente vai fazer como? O líquor, a gente vai ter a apresentação clínica, obviamente, mas o líquor a gente vai ter uma dissociação proteíno-citológica e a eletromiografia a gente vai ver evidência de desmielização dos nervos periféricos. Tá bem? Qual que é o tratamento da síndrome de Guillain-Barré? Gente, flashcard, também tem que saber. A gente vai usar imunoglobulina, EV ou plasmaférese.
Vamos para mais uma questão? No que concerne a síndrome de Guillain-Barré, que é a polirradículo neuropatia aguda ou subaguda de caráter progressivo, assinale a alternativa errada. Então ele quer saber o que está errado em relação à síndrome de Guillain-Barré. A sua etiopatogenia é alvo de controvérsia, mas acredita-se que a afecção seja mediada por fatores imunitários. Entre os possíveis gatilhos, suspeita-se que possa estar incluída a infecção pelo vírus Zika. Foi o que a gente acabou de falar, né? Uma doença imunomediada que pode estar relacionada com o Zika vírus. Embora possam ocorrer, os distúrbios sensitivos são em geral menos com os picos que os distúrbios motores. Exatamente. Pode acontecer sintoma sensitivo ou sintoma desautonômico, mas de menor importância do que os sintomas motores. Na análise do líquor, o achado de elevada concentração de proteína sem aumento da celularidade favorece o diagnóstico da afecção. Exatamente a dissociação proteíno-citológica. E o que está errado aqui, gente? Alternativa C. O tratamento de eleição é a corticoterapia, prednisona 1 mg por quilo por dia, ao passo que outras modalidades terapêuticas como plasmaférese e administração por via intravenosa de imunoglobulina não beneficiam os pacientes acometidos pela doença. Para tudo, é o contrário, né? É bem o contrário. A gente sabe que o tratamento é imunoglobulina EV ou plasmaférese, enquanto a corticoterapia aí não adianta nos casos de Guillain-Barré. Vamos agora para miastenia graves, mais uma doença que acomete o nosso sistema nervoso periférico. É uma doença autoimune que acomete a junção neuromuscular. A gente vai ter o quê? Anticorpo contra os receptores da acetilcolina. A acetilcolina ela vai lá na fenda sináptica para poder ativar os receptores da acetilcolina e causar a contração muscular. A gente vai ter anticorpos contra esse receptor da acetilcolina lá na fenda sináptica. Qual que é o principal sintoma da miastenia graves? Gente, isso aqui também tem que saber, é flashcard e a flashcard não é à toa, tá bom? Fraqueza com fatigabilidade. Então o indivíduo tem fraqueza, que é uma fraqueza com a seguinte característica: quanto mais ele usa o músculo, mais fraco ele fica. Ou seja, isso é a fatigabilidade, tá bom? Então vamos lembrar o quadro clínico? Fraqueza que piora ao longo do dia, né? Quanto mais o indivíduo usa o músculo, mais a fraqueza vai piorar. O início, geralmente, é com sintomas oculares. O indivíduo vai ter pitose palpebral, diplopia. O predomínio é na musculatura proximal. Então a gente vai ter fraqueza, principalmente para levar os braços, para pentear o cabelo, da cintura pélvica também, vai ter dificuldade, por exemplo, para subir escada, para se levantar de uma cadeira, e pode acometer musculatura espinhal e bulbar também em fases mais avançadas de doença, tá bom? Na miastenia graves, qual o sintoma mais comum no início da doença? Gente, geralmente o início é ocular. Então a gente tem fraqueza da musculatura ocular, com pitose palpebral e diplopia, tá bom? O diagnóstico a gente faz pela clínica, então a gente tem que ter essa fraqueza aí com a fatigabilidade, a gente vai dosar anticorpos, os anticorpos antirreceptor de acetilcolina, e a gente pode fazer uma eletromiografia também. A eletromiografia vai ter um padrão decremental dos potenciais de ação. Então, quanto mais a gente ativa o músculo, menor vai ser o potencial de ação gerado por ele, tá bom? A gente pode fazer ainda o teste do gelo, tá vendo aí esse indivíduo, ele tem uma pitose palpebral, coloca uma bolsinha de gelo aí por 2 minutos, depois que tira o gelo, ele tem uma melhora da pitose palpebral, né? É o frio, é o famoso teste do gelo, ou Ice Pack Test. Então a gente tem melhora dos sintomas, melhora da pitose. E a gente pode tentar também fazer um teste venoso, né? Injetar no paciente um anticolinesterásico, que vai aumentar a quantidade de acetilcolina na fenda. Pode ser a prostigmina, neostigmina ou edrofone. Então também é uma possibilidade aí de um teste com anticolinesterásico endovenoso. E qual que é a alteração que devemos pesquisar em todos os pacientes com miastenia grave, gente? Para todo paciente com miastenia grave é obrigatório, mandatório, não se esqueçam disso, uma tomografia de tórax para a gente pesquisar doenças do timo, ou hiperplasia tímica ou timoma, tá bem? Vamos para uma questão aí? Processo seletivo unificado de Minas Gerais de 2015. Um homem de 74 anos com fraqueza muscular proximal, diplopia, pitose palpebral, alteração da fala, disfagia, massa tumoral no mediastino anterior. Não precisava, né? Só faltou ele escrever aqui miastenia graves. Que tem melhora significativa dessas manifestações clínicas após ingestão intramuscular de neostigmina. O diagnóstico mais provável é. Só faltou ele escrever miastenia graves nesse enunciado. E é a resposta da nossa questão. Alternativa D. Qual que é o tratamento sintomático da miastenia graves? Eu vou dar anticolinesterásico, a piridostigmina, que aumenta a quantidade de acetilcolina na fenda, que vai conseguir ativar aqueles receptores que ainda restam. Além do tratamento sintomático, aqueles pacientes podem usar imunossupressores. Então, sintomático, a piridostigmina, e depois a gente vai imunossuprimir para evitar essa produção de autoanticorpos, tá? Os casos graves e refratários, a gente pode dar imunoglobulina EV ou plasmaférese. Existe uma coisa que se chama crise miastênica. É aquele indivíduo com miastenia que tem sintomas tão importantes que causa fraqueza da musculatura respiratória, levando inclusive à necessidade de ventilação. Para esses pacientes, a gente vai usar também imunoglobulina EV ou plasmaférese, tá bem? Os pacientes com timoma ou pacientes com hiperplasia tímica com menos de 60 anos que não respondem ao tratamento clínico, a gente vai sugerir a timectomia, né? Então, esses pacientes, a gente vai ter que encaminhar aí para fazer uma timectomia e retirar o timo. É isso que a gente tinha para falar nessa aula.
Nessa aula a gente vai falar de doenças cerebrovasculares. A gente vai falar tanto de AIT quanto AVC isquêmico e também dos AVCs hemorrágicos, ou seja, os hematomas intraparenquimatosos e um importantíssimo tema nas provas de residência médica, que é a hemorragia subaracnoide. Então vamos lá definir o AIT, gente, o ataque isquêmico transitório. Ele significa o quê? Um déficit focal de instalação aguda. O que é isso, déficit focal? É qualquer sinal ou sintoma que seja manifestação de uma lesão em foco específico do nosso sistema nervoso central. Não é isso? Uma hemiparesia, uma hemipoestesia, alguma alteração de linguagem como uma afasia, né? Todos esses são déficits focais, que se instala agudamente e que, por definição, dura menos do que 24 horas. O que é o ataque isquêmico transitório? É aquela falta de suprimento sanguíneo, mas que não vai causar isquemia de fato, não vai causar morte tecidual. Ou seja, só ficou aquela área de penumbra que é rapidamente reperfundida e com isso a gente não tem morte tecidual de fato, tá bom? Já o AVC também se instala da mesma maneira, é um déficit focal de instalação aguda, mas que os sintomas duram mais do que 24 horas e que essa obstrução ao fluxo sanguíneo causa de fato morte tecidual, ou seja, isquemia. Tanto o ataque isquêmico transitório quanto o AVC isquêmico vão ter exatamente o mesmo manejo, né, e a mesma investigação. E quais são as causas, gente, tanto de um AIT quanto de um AVC isquêmico? Pode ser a doença de grandes vasos, ou seja, as placas de ateroma, aterosclerose, pode também ser trombos ou êmbolos vindos do coração, que é a cardioembolia, pode ser a doença de pequenos vasos, aqueles vasos que saem dos grandes vasos que vão irrigar a substância profunda, ou seja, são vasos diferentes, o mecanismo da doença é um pouco diferente, causa um dano na parede do vaso, que é chamado de lipohialinose, que vai gerar também obstrução, causando um AVC isquêmico. E tem as causas menos comuns que ficam em num grande grupo de doenças, que podem ser as dissecções, as vasculites, anemia falciforme também é um exemplo de causas menos comuns de AVC isquêmico. E quais são os fatores de risco, gente? Os fatores de risco são aqueles fatores vasculares, cardiovasculares, cerebrovasculares já sabidos. Hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, tabagismo, obesidade, a famosa síndrome metabólica, mas a gente não pode esquecer de forma alguma o importante fator de risco de cardioembolia, que é a fibrilação atrial. Existem outros fatores de risco ligados à cardioembolia, mas o principal e que mais cai em prova é a fibrilação atrial. E quais serão as manifestações clínicas? Vão depender do território arterial acometido, né? Então, por exemplo, lá na artéria cerebral anterior vai gerar hemiparesia e ou hemipoestesia contralateral à lesão. Como a artéria cerebral anterior vai irrigar as regiões mais anteriores do cérebro e as faces mediais dos hemisférios cerebrais, ele vai ter uma predominância de déficit nos membros inferiores. Já a artéria cerebral média também vai causar uma hemiparesia e ou hemipoestesia contralateral ao lado, né, do AVC. Já ela irriga mais as faces laterais dos hemisférios. Com isso, vai gerar um déficit predominantemente em membros superiores. Já a artéria cerebral posterior vai levar principalmente a déficits visuais, uma hemianopsia homônima contralateral à lesão. E também temos a circulação posterior lá, as vertebrais e a artéria basilar, que podem levar a ataxia, podem levar a vertigem, alterações de nervos cranianos, já que podem atingir o tronco cerebral, pode também levar a hemiparesia e ou hemipoestesia contralateral à lesão e também pode acabar atingindo a formação reticular ativadora ascendente, causando o coma, tá bom? Então sempre lembrar que AVC de fossa posterior pode também levar ao coma. E vamos para o primeiro flashcard. Qual o principal exame a ser solicitado em caso de suspeita de AVC? Pessoal, chegou um paciente com déficit focal de instalação aguda, primeira, segunda e terceira hipótese diagnóstica é AVC. E que exame que a gente vai fazer nele? Vai fazer uma tomografia de crânio sem contraste. Aqui muita gente pergunta, mas Pablo, não é o destro que tem que fazer? Sim, claro, o destro tem que ser feito, mas isso já parte do manejo inicial do paciente. Exame complementar, de fato, é a tomografia de crânio. E o que ela vai mostrar no AVC isquêmico? Pode vir normal nas primeiras horas, tá bom? Então, sempre lembrar que a tomografia nas primeiras horas depois dos déficits, principalmente nas primeiras 12 horas, ela pode ser normal, mas no geral a gente vai ver essa hipodensidade, essa hipoatenuação da substância do cérebro no lado do AVC. Então aí a gente tem classicamente uma hipoatenuação no território, aqui ó, da artéria cerebral média à direita, essa área escurinha aqui. Então toda vez que a gente vê um AVC isquêmico, a gente vai ver essa imagem especificamente. No entanto, lembrar que sempre que for bem precoce essa tomografia ela pode ser normal. Então, mais um flashcard. Qual que é a utilidade da tomografia de crânio nas primeiras horas do AVC, então? Eu excluí uma hemorragia, excluí um AVC hemorrágico. Para quê? Para eu poder fazer o tratamento mais adequado para esse paciente. Então, quais que são os exames que a gente usa para o diagnóstico? Como a gente já disse, tem a tomografia, a gente pode abrir mão também da ressonância magnética, que é um exame que vai ser melhor para identificar pequenas áreas de isquemia, ou também para a gente saber o tempo de isquemia. Para investigar o coração, eu vou pedir o quê? O ritmo cardíaco, eu vou pedir um eletrocardiograma, ou então um Holter de 24 horas. Para investigar a estrutura cardíaca, ou se tem trombo que pode embolizar, a gente pode abrir mão da ecocardiografia, né? O ecocardiograma, tanto transtorácico quanto transesofágico. E a gente também vai fazer um estudo de vasos, tanto intra quanto extracranianos, ou seja, vasos cervicais. Com isso a gente pode lançar a mão da angiotomografia, a gente pode lançar a mão da angiorressonância, do Doppler de carótidas, do Doppler transcraniano e também pode lançar a mão da angiografia, que convencional, que é um
exame mais invasivo que a gente vai reservar para casos específicos, tá bom? E como é que a gente vai fazer o tratamento do AVC isquêmico? A gente vai dar o suporte clínico para esse paciente, então aqui já está aquele ABC inicial, vai fazer o destro, porque a hipoglicemia pode mimetizar um AVC, e a gente vai levar o paciente, se ele não tiver nenhuma contraindicação, para trombólise endovenosa, caso ele tenha chegado em até 4 horas e meia do déficit. Gente, todas as contraindicações estão lá na apostila de vocês, então deem uma olhada nisso, que isso pode ser tema que pode cair na prova de vocês, tá bom? Lembrar o quê, gente? Lembrar que só de o tempo que a gente vai quantificar, se o paciente estiver acordado com os déficits, a gente começa a contar o tempo da última vez que o paciente tinha sido visto bem. Então, se o paciente foi visto às 10 horas da noite, foi dormir e acordou às 6 horas da manhã, a gente vai contar de 10 da noite até às 6 da manhã, portanto, 8 horas. A trombectomia mecânica a gente pode fazer em até 6 horas do início do déficit. Se tiver tiver acontecido antes das 4 horas e meia, a gente vai levá-lo para trombólise. E depois pode fazer a trombectomia mecânica. Se ele tiver chegado entre 4 horas e meia e 6 horas, a gente vai levar direto para a trombectomia mecânica. E quando é? Qual vai ser esse paciente? É um paciente que tem um déficit importante, que tem poucos achados no exame de imagem, ou seja, não tem aquela isquemia extensa bem definida, e aquele paciente que tiver obstrução proximal, que é o quê? Carótida interna e o iniciozinho da cerebral média. A cerebral média é dividida em segmentos, que são chamados de M1, M2, então até M1 e carótida interna, a gente pode levar a trombectomia mecânica, tá? Então tem que ter obstrução proximal de grandes vasos. Isso eu falo um pouquinho mais lá na apostila de vocês também. E também a gente vai atentar para prevenção secundária, ou seja, o que eu vou fazer para evitar que aquele paciente tenha um novo AVC. Então vamos para mais um flashcard. Em quanto tempo após o início dos sintomas está indicada a trombólise no AVC isquêmico? Então já falei aqui, é até 4 horas e meia. Vamos para uma questãozinha? Então vamos lá. A doença cerebrovascular é a importante causa de morbimortalidade em todo o mundo. O seu rápido reconhecimento e tratamento estão associados com melhora dos desfechos clínicos. Então, o que ele quer saber é o quê? Sobre o tratamento da fase aguda do acidente vascular encefálico, assinale a alternativa correta. Vamos para a primeira alternativa, letra A. A trombólise está contraindicada em pacientes com déficits neurológicos avaliados com menos de 5 pontos na escala de AVC do NIH, do National Institutes of Health. Gente, a escala do NIH é uma escala que pontua de 0 a 42 pontos, né? Quanto menos pontos ela tiver, menor é o déficit, né? Mais tranquilo é o déficit. 42 pontos seria o máximo de pontuação, mais grave, mais déficit que o paciente tem, né? Então é uma escala que quantifica os déficits do paciente. Então está contraindicada com menos de 5 pontos? Não, gente. Na verdade, a gente pensa muito em trombolizar o não paciente se ele tiver menos de 3 pontos na escala do NIH. Mas se aquele déficit gerar alguma incapacidade, a gente vai sempre trombolizar o paciente. A trombólise está contraindicada em pacientes com mais de 80 anos devido ao maior risco de sangramento nessa faixa etária? Não, não está contraindicada a trombólise em nenhuma idade. A gente pode trombolizar um indivíduo com mais de 80 anos. Letra C. AVE isquêmico prévio em qualquer época da vida é contraindicação absoluta ao uso de trombolítico? Não, né, gente? Então, em qualquer época da vida, não. Nos últimos 3 meses, ele vai ser contraindicação. O que é contraindicação absoluta em qualquer época da vida? Se o paciente tiver tido alguma hemorragia intracraniana. Aí, é qualquer época da vida, ele é contraindicação absoluta. No AVC isquêmico, últimos 3 meses. Pacientes com déficits neurológicos extensos e obstrução proximal da artéria cerebral média são elegíveis para a trombectomia mecânica. Perfeitamente. Então foi o que a gente acabou de falar. Déficit neurológico extenso, obstrução proximal, trombectomia mecânica nele. Perfeito? E qual o valor da pressão arterial permite o início da trombólise endovenosa no AVC isquêmico? Então, pensei em trombolizar o paciente, qual que é o valor da PA que eu tenho que deixar, né, que eu permito fazer a trombólise? Então, a PA menor do que 185 por 110. Tá bom. E após o tratamento trombolítico, eu trombolizei esse paciente. Qual o nível da pressão arterial que deve ser mantida? 180 por 105, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o AVC hemorrágico, começando no hematoma intraparenquimatoso, que é o quê? O sangue é o mecanismo hematoma, né, que sangra dentro do parênquima cerebral. Então, a gente tem 2 causas primárias apenas, que é a hipertensão arterial, que é disparadamente a maior causa de AVC hemorrágico, e a angiopatia amiloide. E as causas secundárias, que podem ser as malformações, discrasia sanguínea, aquele paciente que usa anticoagulante oral, pode ser uma vasculite, pode ser inclusive o aneurisma. Então, bora lá. Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro, SES do Rio de 2017. A localização típica das hemorragias causadas por angiopatia amiloide em idosos angiopatia amiloide é uma causa de sangramento lobar. Então são os lobos cerebrais. Não é o cerebelo, não é o tálamo, não é a ponte. Então é sempre hemorragia lobar. Eu vou mostrar a diferença para vocês. Qual a localização típica do AVC hemorrágico hipertensivo? Então lembrou as 2 principais causas, as 2 causas primárias de AVC hemorrágico é hipertensivo e angiopatia amiloide. O hipertensivo é profundo. Então pressão alta, gente, é profundo. Para lembrar, paciente que tem AVCH hipertensivo não tem pressão controlada. Então é núcleo da base, tálamo, ponte e cerebelo, perfeito? E qual que é a localização típica do AVC hemorrágico por angiopatia amiloide? É o que a gente acabou de falar, é o sangramento lobar. Tá aí a diferença para mostrar para vocês. Isso aqui, ó, é o sangramento lobar da angiopatia amiloide, ou seja, ela é mais próximo do córtex cerebral. Aqui está um sangramento mais profundo, né, do AVC hemorrágico hipertensivo. E agora a gente vai falar da hemorragia subaracnoide, que é um tema muito importante para a prova de vocês. É um tema que cai muito e cai pouca coisa, gente. Aqui a gente tem que saber pouca coisa para gabaritar essas questões. As principais causas. A primeira causa é o trauma, tá? A primeira causa não traumática é a aneurisma. E a hemorragia subaracnoide aneurismática é a que mais cai na sua prova. Pode ser responsável também pela hemorragia subaracnoide as malformações arteriais. Mas a gente vai falar aqui sobre a HSA, a hemorragia subaracnoide aneurismática, perfeito? Então, quais são os fatores de risco? Disparadamente o tabagismo, mas a hipertensão arterial, o etilismo também são causas. Doença renal policística, tem que lembrar que sempre há uma associação com aneurisma cerebral. História familiar também é muito importante. 2 ou mais familiares de primeiro grau, a gente tem que pensar em ver toda a família. Portanto, qual
principal indicação de rastreio de aneurisma cerebral, quando eu tiver 2 ou mais familiares de primeiro grau com aneurisma cerebral. E o que a gente vai ter de quadro clínico? Gente, guarda isso aqui, cefaleia entrovoada. O paciente refere que ele tem uma cefaleia súbita de forte intensidade, que é a pior dor da vida. A gente pode ter também déficit focal, irritação meningia, náusea, vômito, rebaixamento do nível de consciência. Mas sempre que na prova aparecer um paciente que fala que tem uma cefaleia súbita de forte intensidade, o que você vai pensar é hemorragia subaracnoide, HSA. E como é que a gente vai ver na imagem, gente? A gente vai ver uma tomografia que tem sangue nas cisternas. Então todo esse sangue aqui, ó, que não está no parênquima cerebral, ele está no espaço onde deveria haver o quê? Líquor, tá vendo? Então aqui é hemorragia subaracnoide. Mas e se a tomografia vier normal, não vier nada, gente? Então suspeitou de HSA, TC de crânio é normal, qual que é o próximo passo? A gente tem que fazer uma punção lombar. E a gente vai ver isso aí, ó. A gente vai ver sangue, a gente vai fazer uma punção lombar, colher vários tubos, né, como está aqui, 3 a 4 tubinhos, e a gente vai ver justamente essa situação. A gente vai ver sangue nos 4 tubos. E aí você me pergunta, moxa, Pablo, mas aí sai um pouquinho de sangue, eu não sei se eu peguei um vasinho. São essas as diferenças da HSA para um possível de acidente de punção. Na HSA a gente vai ter a cor semelhante nos 3 tubos, o líquor vai ser xantocrômico ou eritocrômico, mesmo depois de ter centrifugado, a contagem de hemácia vai ser semelhante nos 3 tubos, a formação de coágulo é ausente e a pressão de abertura está normal elevada. Já no acidente de punção, ele é mais eritocrômico, né, mais vermelhinho no primeiro frasco, depois vai clareando. A cor do sobrenadante, depois que centrifuga, ele é claro. A contagem de hemácia vai reduzindo do primeiro para o último tubo e pode formar coágulo, a pressão de abertura é normal. Então, para guardar esse tanto de informação, qual que é a característica do líquor na HSA? Ele é xantocrômico, ele não clareia e ele não coagula, tá bem? Então, guarda bem isso. E aí a gente vai pensar no quê? A gente vai pensar nas complicações da hemorragia subaracnoide. O vasoespasmo é a principal complicação, que pode levar à isquemia cerebral tardia. A gente pode ter também hidrocefalia, pode ter hipertensão intracraniana, pode ressangrar o aneurisma, mas você tem que pensar o quê? A principal complicação é o vasoespasmo. E como é que a gente vai tratar? A gente vai também dar o suporte para o paciente, todo aquele ABC, a gente tem que tratar o aneurisma e tem que prevenir e tratar o vasoespasmo, além de prevenir também o aumento da pressão intracraniana. Vamos para uma questãozinha aqui? Mulher de 38 anos sente subitamente forte cefaleia holocraniana e náusea. Gente, olha isso aqui, já resume a questão, tá bom? A tomografia de entrada mostra hemorragia subaracnoide. Nem precisava saber. O autor já contou pra gente qual que era o diagnóstico, mas é assim que aparece. Forte cefaleia holocraniana, uma forte cefaleia súbita. Então, a fim de prevenir a complicação mais temida dessa condição, deverá ser iniciado ou iniciada. Gente, qual que é a principal complicação da hemorragia subaracnoide? É o vasoespasmo. E o que a gente precisa iniciar nesses casos? A droga que a gente vai usar é a nimodipina. Não é a Dexa, não é a difenilidantoína, não é o ácido tranexâmico, é a nimodipina. Então, guardem mais essa para a prova. Qual a droga utilizada para prevenir o vasoespasmo na HSA? É a nimodipina. E qual o tratamento para o vasoespasmo sintomático na hemorragia subaracnoide? Gente, a gente vai tratar com normovolemia e hipertensão. Antes era aquela terapia dos 3 Hs, hipertensão, hemodiluição e hipervolemia. Caiu por terra, esquece isso, nem pensa que eu falei isso. É normovolemia e hipertensão. Gente, é isso aí. Guardem todas essas informações que vocês vão chegar na hora e papar a prova.
E agora a gente vai falar de um tema que não pode te dar dor de cabeça na hora da prova. A gente vai falar de cefaleia. Mas a gente vai aproveitar essa aula para falar de outras dores crâniofaciais e também de dor neuropática. Vamos para a primeira questão. É uma questão do Sul São Paulo aí de 2018, com enunciado grande, mas que a gente vai resumir. A gente tem um homem com cefaleia de forte intensidade, que é em região supraorbital esquerda, com duração de 25 minutos, com lacrimejamento de olho esquerdo, ou seja, sintoma autonômico, que está impaciente, diversos dias com essa dor no último ano, seguidos de alguns meses de melhora e recorrência. Gente, isso é a descrição típica, clássica da cefaleia em salvas. Vamos para as alternativas? Hipoxemia está frequentemente associada a essa patologia? Não, tem nada a ver, tá bom? Oxigênio é uma opção como abortivo? Exatamente, o oxigênio é o principal abortivo da cefaleia em salvas, essa é a alternativa correta. Sumatriptano é uma opção como profilático? Não, gente, sumatriptano também é uma segunda opção como abortivo para a cefaleia em salvas. Amitriptilina é uma opção como profilático? Não, gente, os profiláticos são os bloqueadores de canal de cálcio, verapamil, tá bom? Então a amitriptilina não é opção como profilático e muito menos o que fala a alternativa que é a opção como abortivo para a patologia. Não é nem profilático, nem abortivo, tá bem? Então a resposta correta, como a gente já falou, é que o oxigênio é uma opção como abortivo para a cefaleia. Gente, sempre diante de um paciente com cefaleia, o primeiro passo é excluir causas secundárias. E quando a gente vai pensar em causas secundárias? Quando a cefaleia tem início depois dos 50 anos, quando a cefaleia tem um início súbito e é de forte intensidade, quando há mudança no padrão da dor, era aquele indivíduo que tinha uma cefaleia anteriormente, e aí passa a ter uma cefaleia só que diferente do que era antes. Quando a gente vai examinar, fazer o fundo de olho, tem papila edema. Quando tem alteração da dor com a postura, principalmente com decúbito, ou então com valsalva, quando o indivíduo também tem febre, imunossupressão ou alguma malignidade. Vamos citar alguns exemplos de cefaleia secundária? O primeiro deles é hemorragia subaracnoide. Como é que vai estar o paciente com hemorragia subaracnoide? É aquela cefaleia súbita, de forte intensidade, que é a cefaleia entrovoada, o thunderclap headache, perfeito? Então toda vez que na prova tiver um paciente com cefaleia súbita de forte intensidade, você vai pensar em hemorragia subaracnoide. Paciente com dor cervical e cefaleia. Lógico, na vida nem sempre é assim, mas na prova, falou em dor cervical mais cefaleia, você é obrigado a pensar em dissecção da artéria cervical, de qualquer carótida vertebral, tá bom? Trombose venosa, aquele paciente, geralmente mulher, que vai ter uma cefaleia com sinais de hipertensão intracraniana. Deita, piora a dor, né, no decúbito, faz valsalva, piora a dor, ele às vezes pode te mostrar essa tomografia de crânio com contraste, que você vai ver isso aqui, ó, o sinal do delta vazio. Então joga contraste lá, isso aqui é um seio, a confluência dos seios, na verdade, a tórcula, e a gente vai ver um triângulozinho ali preto, que é onde o contraste não preencheu, que é justamente onde se encontra o trombo, tá bom? Idoso, na verdade, paciente acima de 50 anos, que tem cefaleia, principalmente em região temporal, a gente vai pensar em arterite temporal, que é a arterite de células gigantes. Na prova, isso é batata. Então, idoso, então paciente acima de 50 anos, né, que tem cefaleia, nunca teve cefaleia antes e passa a ter uma cefaleia nova, arterite de células gigantes. Neoplasia do sistema nervoso central vai ser aquela cefaleia que tem sinais de lesão expansiva, de hipertensão intracraniana, piora no decúbito, piora com a manobra de Valsalva, e hipertensão intracraniana idiopática, que é aquela mulher jovem, obesa, em idade fértil, que tem uma cefaleia, que é principalmente quando deita, piora, que é a hipertensão intracraniana. Idiopática, a gente vai falar dela no final da aula com mais detalhe, tá bom? Cefaleia, então, que piora ao deitar, indica qual condição clínica. A gente diminui o retorno venoso na hora que eu deito, com isso aumenta a pressão intracraniana ainda mais, é um sinal de hipertensão intracraniana. Vamos lá, então, gente, vamos comparar aqui as cefaleias primárias. Então, as principais cefaleias primárias é a migrânia, a cefaleia, que é a enxaqueca, né? A cefaleia do tipo tensão ou tensional, e a cefaleia em salvas, que faz parte de um grupo de cefaleias que se chama trigêmino autonômicas, justamente porque são em território de trigêmeo e tem fenômenos autonômicos associados. Então, bora lá. Migrânia, como é que é? Mas indivíduos jovens, né? Começa com indivíduo jovem, 10 a 30 anos. Mulheres, é bem mais prevalente do que homem. Com essa cefaleia aí, ó, hemicraniana, pulsátil de moderada a forte intensidade. Não tem gente com enxaqueca que tem uma cefaleia levinha, não. É forte a cefaleia e piora com esforço físico. O indivíduo pode ter fono e fonofobia, náusea e ou vômito, e a dor dura de horas a alguns dias, né? De 4 horas a 72 horas. A gente pode usar como abortivo analgésico, ANE, triptano, ergotamínico, ou pode usar como profilaxia o propranolol tricíclico, antidepressivo tricíclico, e alguns anticonvulsivantes, como o topiramato e o ácido valproico. Na cefaleia tensional, a gente tem uma prevalência um pouquinho maior em mulheres do que em homens, mas não é muito como na migrânia. E a cefaleia é mais em aperto ou pressão. A cefaleia é de leve a moderada intensidade. Lembrar o quê? Lembrar que a cefaleia mais comum na população é a tensional, mas esse paciente não é o que mais procura um ambulatório especializado. Por quê? Porque ele tem uma cefaleia que mais incomoda do que dói de fato, né? Nos ambulatórios especializados, o que a gente vai ter mais é o paciente com migrânia, com enxaqueca. Essa duração da cefaleia é de 30 minutos até 7 dias, dá aquela dorzinha de cabeça chata que o indivíduo fica lá com ela até uma semana. A gente pode usar como abortivo analgésico e anti-inflamatório não esteroidal e vai usar como profilaxia principalmente os antidepressivos tricíclicos, mas a gente pode usar também os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e também a venlafaxina. E, por último, a cefaleia em salvas. Gente, cefaleia em salvas, vocês têm que lembrar disso aqui. Homem jovem com cefaleia, com dor excruciante. Homem quando tem dor de cabeça, geralmente é uma dor excruciante, né? Mas é para lembrar disso. É cefaleia em salva. Ela geralmente não, ela sempre é hemicraniana, em região orbital, supraorbital e temporal. É nessa região aqui, na distribuição de V1, primeiro ramo oftálmico do nervo trigêmeo. Empontada ou fisgada, que é de forte intensidade. É uma dor lancinante, o indivíduo fica irritado e impaciente. É fácil identificar no pronto-socorro. Tem um paciente com dor de cabeça que está andando no corredor de um lado para o outro, quando vê ele quase bate
bate a cabeça na parede, completamente impaciente, gritando de dor, é uma cefaleia insalva. Que vem fenômenos autonômicos, ipsilaterais à dor. Então, lacrimejamento, congestão nasal, rinorreia, pode ter rubor facial, pode ter edema palpebral, inclusive, que dura de 15 minutos a 3 horas. Né? Então, o indivíduo ele tem salvas de dor. Então, dura e tem dor lá meia hora, 1 hora, melhora. Depois vem dor de novo. Meia hora, 1 hora, 2 horas, melhora. Depois vem dor de novo e por aí vai. O tratamento é o O2 sob máscara, 7 a 15 litros por minuto. A gente pode usar também triptanos e ergotamínicos, mas nunca por via oral, sempre por via endovenosa subcutânea, tá bom? E com profilático, principalmente bloqueador de canal de cálcio, o verapamil. A gente pode usar também lítio, topiramato ou gabapentina. Então, bora lá, gente, isso cai muito em prova. Qual que é o principal fator precipitante da cefaleia em salvas? Então, o que vai fazer o indivíduo lá que tem predisposição a ter a cefaleia em salvas a desencadear a crise de dor? O uso de álcool. E o principal que vocês têm que saber sobre cefaleia em salvas, qual que é o melhor tratamento abortivo da cefaleia? É O2. O2 a 100% sob máscara. É sob máscara, gente. Não é catéter nasal, não é seca meleca, tá bom? É O2 sob máscara a 7 a 15 litros por minuto. E vamos falar por último aqui da hipertensão intracraniana idiopática, que é o quê? A mulher em idade fértil, obesa, que tem cefaleia que piora com decúbito e que pode levar à perda visual, tá bom? O que a gente vai encontrar no exame físico dessa paciente? Lembra, a hipertensão intracraniana, a gente vai encontrar papiledema. Aqui, ó, a gente não consegue definir os bordos do nervo óptico. Então, sempre que a gente tiver mulher em idade fértil, obesa, com achado de papiledema, a gente vai estar diante de uma hipertensão intracraniana idiopática. E qual que é a complicação mais temida da hipertensão intracraniana idiopática, que é também chamado de pseudotumor cerebral? É a perda visual. Então, toda paciente com hipertensão intracraniana, a gente vai ter que pedir uma avaliação oftalmológica com campimetria visual, para a gente tanto ajudar no diagnóstico, quanto verificar a progressão da doença e se o tratamento está sendo efetivo ou não. Como é que eu faço o diagnóstico geral? Então, eu vou usar uma ressonância magnética de crânio para a gente excluir que haja alguma lesão expansiva causando hipertensão intracraniana. Existem alguns achados específicos da hipertensão intracraniana idiopática, mas que vocês não precisam saber para a prova. E a gente vai fazer uma punção licórica, né, para ver qual que é a pressão do líquor. Se a gente tiver um líquor com pressão de abertura maior ou igual a 25 centímetros de água, num paciente que não tem uma lesão que justifique o aumento da pressão intracraniana, a gente está diante do pseudotumor cerebral. Qual que é o tratamento? Lembra? Mulher, jovem, obesa, então o principal tratamento é perder peso, tá bom? A gente pode usar alguns medicamentos, então tem a acetazolamida, que é um diurético, um inibidor da anidrase carbônica, que vai diminuir a produção de líquor, certo? E pode ser utilizado. A gente pode usar também um anticonvulsivante, que é o topiramato. E a gente, em casos refratários, pode usar a cirurgia. A gente pode usar uma fenestração do nervo óptico, ou então mesmo a derivação ventrículo-peritoneal, que é colocar um catéter que leva líquor da cabeça, né, dos ventrículos, para o peritônio. E qual que é a medida não farmacológica mais importante no pseudotumor cerebral? Gente, é o que a gente acabou de falar, é perder peso, tá bom? E qual que é a medicação utilizada no tratamento do pseudotumor cerebral? É a acetazolamida, perfeito? É isso aí que a gente tinha para saber de hipertensão intracraniana. Vamos partir agora para a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor crânio-facial, que é uma dor unilateral no território do nervo trigêmeo, que é enfacado ou choque, que dura de segundos a minutos. Então, aquele choque que a pessoa sente no território do nervo trigêmeo. Vamos lembrar os territórios? V1, que é o ramo oftálmico, V2, o ramo maxilar, e V3 é o ramo mandibular. Então, toda vez que a gente tiver essa dor enfacada que obedece a algum território trigeminal, a gente vai estar diante de uma neuralgia do trigêmeo. Lembrar que o diagnóstico é clínico. A ressonância a gente vai usar para descartar diagnósticos diferenciais. E o tratamento? A gente vai fazer principalmente com carbamazepina. E em casos refratários, a gente vai fazer a cirurgia de descompressão do nervo trigêmeo. Vamos para mais uma questão, gente? Universidade Federal de São Paulo, de 2018. A gente tem uma mulher de 37 anos que refere dor impontada em território de ramo maxilar de nervo trigêmeo, à direita, durante a escovação dentária. Gente, pode ser desencadeada por gatilhos a neuralgia do trigêmeo, tá? Então, escovar os dentes é um gatilho importante. Às vezes, mastigar. O indivíduo mastiga e tem dor. O que é incorreto afirmar? A carbamazepina pode reduzir a intensidade da dor e o número de crises? Tá certo? Tá certo. Pregabalina, gabapentina e lamotrigina são alternativas para o tratamento? São, gente. Outros anticonvulsivantes são alternativas. Descompressão vascular do nervo trigêmeo pode ser realizada em casos refratários? É distanciar o nervo do vaso? Pode. Então a cirurgia é reservada justamente para isso, para casos que são refratários ao tratamento medicamentoso. Após falha do tratamento cirúrgico, deve-se utilizar anticonvulsivantes? Não, gente, é o contrário. Após falha do tratamento medicamentoso é que a gente deve partir para a estratégia cirúrgica, né? Então, como ele quer o incorreto, a alternativa D é a que responde à questão. E a dor neuropática, gente? Só para falar um pouquinho de dor neuropática aqui. É aquela dor que surge em queimação, que pode ser também em choque, pode ter aquele efeito da alodínia. O que é a alodínia? É a gente sentir dor a estímulos que normalmente não causaria dor. Aquele indivíduo só de passar a mão, ou então de chegar um vento, ele já pode sentir dor naquela região. Pode ser agulhada, pode ser hiperalgesia, ou seja, um estímulo doloroso pequeno é capaz de causar um estímulo doloroso muito maior, uma impressão dolorosa muito maior. E as causas mais comuns, disparadamente, a neuropatia diabética, que é aquela neuropatia que acontece em botas e luvas, né, com todos esses sintomas que eu disse, neuropatia pós-herpética também, ou neuralgia pós-herpética, e a neuropatia periférica secundária à quimioterapia. Essas são as causas mais comuns de neuropatias. Qual o tratamento da dor neuropática, gente? A gente vai usar principalmente, vai corrigir a causa base, obviamente, aquele indivíduo diabético vai tentar controlar melhor o diabetes dele, vai usar anticonvulsivante e antidepressivo, tá bom? Então vamos para a última questão.
Processo seletivo unificado de Minas Gerais, uma questão mais antiga, de 2013. Quer saber o quê? Sobre dor é correto afirmar, tá? Anticonvulsivantes, por exemplo, carbamazepina, antidepressivo, por exemplo, tricíclico, e droga que agem por intermédio de canais de cálcio, como a gabapentina, que também é um anticonvulsivante, são eficazes isoladamente ou em associação a analgésico de outra classe para tratamento da dor neuropática. Perfeito, é o que a gente acabou de falar. E é isso aí que a gente tinha para falar sobre cefaleias e dores crâniofaciais, e também um pouquinho de dor neuropática. Espero que vocês guardem essas informações, cheguem na prova da residência e papem a prova.
Então agora a gente vai falar de epilepsia. Para começar, a gente vai começar esquentando os motores, já um exercício aqui, uma questão que pergunta sobre o diagnóstico de epilepsia. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico de epilepsia? Então, alternativa A, crises epilépticas prolongadas com duração maior que 5 a 10 minutos, contínuas e intermitentes. Gente, isso é definição de estado de mal, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Crises curtas, com menos de 5 minutos, recuperação completa, sem déficits ou doenças associadas. Isso até pode ser epilepsia, mas não é a definição clássica. 2 ou mais crises epilépticas com intervalo de pelo menos um mês. Não precisa ser esse intervalo todo. A gente vai ver que basta que o indivíduo tenha 2 ou mais crises epilépticas com intervalo maior do que 24 horas para a gente definir a epilepsia. Portanto, a alternativa D é a que responde corretamente a essa questão. Então vamos lá, gente. Qual que é a diferença entre crise convulsiva e epilepsia? Crise convulsiva, gente, são sintomas. É o sinal gerado por uma descarga elétrica anormal no córtex. Então é o sintoma, é o que a gente vê, tá bom? Epilepsia é aquela condição em que o indivíduo tem tendência à recorrência de crise. Então, como é que eu sei que essa condição está presente? Se o indivíduo ele tem 2 crises com distância maior que 24 horas entre elas, eu sei que ele tem uma condição que é predisponente. Então, com isso, eu já vou chamar de epilepsia. Se o indivíduo tem uma lesão estrutural, por exemplo, uma gliose lá, uma cicatriz de um AVC, eu sei que ele tem uma chance maior de voltar a ter crise. Então, a partir da primeira crise, então o paciente teve uma crise, ele tem uma condição que eu sei que predispõe à crise, eu já posso chamar de epilepsia. Se o paciente faz parte de uma síndrome epiléptica, o que é a síndrome epiléptica? São condições clínicas e eletroencefalográficas que me permite encaixar esse indivíduo numa caixinha ali, colocar esse indivíduo numa caixinha, que é uma síndrome epiléptica específica, tá bom? Então, qual a definição de epilepsia? Para a gente aí falar mais uma vez, chovendo molhado, é 2 ou mais crises convulsivas não provocadas em mais do que 24 horas. E qual que é a diferença aí de crise? Você falou crise não provocada. O que é crise provocada? O que é crise não provocada? A crise provocada é aquela gerada por um insulto agudo ao sistema nervoso. Então, por exemplo, uma alteração metabólica. O indivíduo tem uma hipoglicemia e faz uma crise. Que tem uma hiponatremia ou hipernatremia e faz uma crise. Isso todas são alterações metabólicas que fazem com que a crise seja apenas um sintoma. Infecção, paciente com meningite, por exemplo, um AVC agudo também é um exemplo. Já as crises não provocadas são aquelas que têm uma causa desconhecida ou que é um evento no passado que predispõe à crise. Então, AVC ou TCE prévio, né, que deixou lá uma cicatriz no cérebro, pode gerar crise. É uma crise não provocada. Alterações de desenvolvimento também é uma crise não provocada, perfeito? E como é que eu vou classificar fenomenologicamente? Como é que eu vou classificar semiologicamente as crises? Elas podem ser focais ou generalizadas. As crises focais, também chamadas de crises parciais, são aquelas que têm início em um hemisfério cerebral, né, um foco específico, por isso focais. Os sintomas motores, eles começam de um lado só, unilateralmente, tá? Quando uma crise focal passa para o outro hemisfério cerebral, eu vou chamar de crise generalizada, né, que é uma crise com generalização secundária. As crises generalizadas, elas têm o início nos 2 hemisférios ao mesmo tempo. E as crises focais, elas podem ser sem perda de consciência, que são chamadas as crises parciais simples, ou com perda de consciência, que são as crises parciais complexas. Podem ter tanto manifestações motoras quanto manifestações não motoras. Das não motoras, o indivíduo pode ficar pálido, o indivíduo pode ter só a parada de contactuação, ele pode ter, às vezes, só uma cialorreia, tudo isso são manifestações não motoras. As crises generalizadas podem ser tônicas, clônicas ou tônico-clônicas, né? Tônica, o indivíduo faz uma postura tônica, clônica, ele faz clonia. E aí pode ter as duas coisas, uma depois da outra. As crises de ausência, que a gente vai ver que, na verdade, é uma síndrome epiléptica específica, né? Não é só... Às vezes a gente tem a mania de dar o nome àquela parada comportamental de ausência, isso não é ausência é uma síndrome epiléptica específica. Podemos ter as crises mioclônicas, atônicas e também os espasmos infantis. Então, as crises provocadas, o tratamento, a gente vai identificar e tratar a causa base. Então, o indivíduo teve uma hipoglicemia, a gente vai corrigir a hipoglicemia dele. Tem uma hiponatremia, a gente vai corrigir o sódio. Nas crises não provocadas, a gente pode usar os fármacos antiepilépticos. E quais são os fármacos que a gente pode usar? Nas crises focais, a gente pode usar uma série de fármacos antiepilépticos. Carbamazepina é um exemplo, oxcarbazepina, fenitoína, fenobarbital, lamotrigina. Já para as crises generalizadas, a gente tem uma preferência, que é o valproato de sódio ou ácido valproico, tá? Então, sempre que falar em crise generalizada, a gente vai ter essa preferência. A gente pode usar também a lamotrigina ou topiramato. A única coisa que a gente não pode usar em crise generalizada é a carbamazepina, tá? A carbamazepina, ela pode piorar as crises generalizadas. Então, a gente vai evitar a utilizar essa droga nesse tipo de crise. Basicamente, é isso o que vai cair assim, de droga antiepiléptica na prova de vocês, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho agora das síndromes epilépticas. A gente vai começar com a epilepsia de ausência da infância. Então, ela é uma epilepsia generalizada, tá? Então, vai acontecer nos 2 hemisférios ao mesmo tempo, que é caracterizada por quê? Por perda súbita da consciência sem perda do tônus postural. Então, o indivíduo, ele tem lá uma parada de comportamental, uma parada de contactuação, que é rápida, é breve, ele não tem sintoma pós-ictal, não tem nenhum sintoma depois que ele volta ao normal. E ela pode ser desencadeada por quê? Por hiperventilação. Então, pede para o indivíduo respirar fundo e bem rápido, e aí ele vai desencadear uma crise dessa, que é bem rapidinha, dura alguns segundos. Aqui tem uma dica importante, no eletroencefalograma vai aparecer o quê? Descargas de espícula onda a 3 Hz. Então falou que teve descarga a 3 Hz numa criança, a gente vai pensar em ausência da infância, tá? Isso aqui é o pulo do gato. O tratamento, gente, padrão ouro, é etosuximida. Se não tiver etosuximida, a gente pode usar o valproato de sódio, tá bom? Então, só para a gente lembrar, qual que é a droga de escolha para o tratamento de crise generalizada? É o valproato de sódio ou ácido valproico. Qual a droga de escolha para tratamento de ausência? Lembrar o quê? Que a ausência é uma crise generalizada, mas tem uma peculiaridade que o tratamento é etosuximida. É o tratamento de escolha, essa droga aí, etosuximida.
E qual que é a droga antiepiléptica que pode piorar a crise de ausência ou qualquer outro tipo de epilepsia generalizada? Gente, é a carbamazepina. Tem que guardar isso aí, tá bom? Vamos para outra questão. Então, lá do Hospital das Clínicas de Goiás, de 2016, é um paciente do sexo masculino que tem crises de 17 anos, que tem crise de repuxamento. 4 episódios em que ele fica com o corpo todo duro e em seguida apresenta movimentos repetidos de flexão dos braços por cerca de 3 minutos. Então, a crise tônico-clônica generalizada, não é isso? Dorme por mais alguns minutos e acorda sem ter percebido nada. Eletroencefalograma apresenta complexos espícula-onda lenta e irregulares, generalizados com atividade base normal. Gente, crises de repuxamento podem ser mioclonias. E ele também tem uma crise tônico-clônica generalizada. Isso é tipicamente a epilepsia mioclônica juvenil. É um paciente aí na juventude, né, na idade da adolescência, que é até taxado como adolescente desastrado, porque ele tem essas mioclonias, principalmente na parte da manhã, vai tomar café, derruba uma caneca, derruba um copo, taca a colher lá longe. Então, e ele também tem crise tônico-clônica generalizada. Então, valproato. Então, ele pergunta qual que é a escolha para o tratamento, imunoterapia e a principal hipótese diagnóstica. Valproato e epilepsia generalizada idiopática? Será que é? Clonazepam e epilepsia focal sintomática? Sintomática não está aparecendo, né? Clonazepam não é uma droga que a gente falou aqui que trata, né? Etossuximida e epilepsia focal idiopática? Gente, etossuximida é para ausência da infância. Então, aqui a gente não tem classicamente uma ausência da infância. Gabapentina e epilepsia generalizada secundária? Também não, né, gente? Gabapentina não é um fármaco antiepiléptico, assim, de escolha para qualquer tipo de epilepsia. E epilepsia generalizada secundária? Não, né? A alternativa correta, a epilepsia mioclônica juvenil, é uma epilepsia generalizada, que a gente usa o valproato, e é uma epilepsia generalizada idiopática. Então, como é que ela acontece? Mais ou menos dos 13 aos 18 anos, o indivíduo tem as crises mioclônicas, que são esses estudos, esses repuxamentos ou espasmos, né? E pode ter crise tônico-clônica generalizada também. Como é que é desencadeada? É desencadeada por fotoestimulação. Então, aquele jovem que vai por filme lá do Pokémon, de tanta luz, ele acaba tendo crise, né? E no eletroencefalo a gente vai ver complexos polispícula onda lenta de 3 a 4 Hz. Então, guarda essas palavras-chave aí que você acerta na prova quando aparecer epilepsia mioclônica juvenil. O tratamento, como as outras epilepsias generalizadas, é o valproato de sódio. A gente pode usar também a lamotrigina. Vamos lembrar aí de outras síndromes epilépticas aí que são mais detalhistas, mais chatinhas, mas que pode cair na sua prova também. Já caiu e pode ser o seu diferencial em provas mais difíceis, tá? Síndrome de West. Gente, é guardar a palavra-chave. Síndrome de West, aquele paciente é lactente. Aquela criança que nasceu normal, mas quando vê, começa a perder marco do desenvolvimento, começa a involuir o desenvolvimento neuropsicomotor. É marcado por espasmos infantis, a criança tem espasmos mesmo, com eletroencefalo com ipsiarritmia. A questão vai trazer isso para você. Lactente com involução do desenvolvimento neuropsicomotor, espasmo infantil, ipsiarritmia, tá bom? Então, o tratamento é com vigabatrina da West, tá? A gente pode usar também hormônio adrenocorticotrófico ou corticoide para tratar. Então, essa West especificamente tem esse tratamento que vocês têm que saber, tá bom? Lennox-Gastaut é um pouquinho maior, criança um pouquinho maior, é o pré-escolar, que tem comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor desde o início, tem vários tipos de crise e tem refratariedade ao tratamento. Gente, é uma crise, infelizmente, de mau prognóstico, é uma síndrome de mau prognóstico, tá bom? Então, agora a gente vai passar a falar de estado de mal epiléptico. Qual que é a definição de estado de mal epiléptico, gente? São crises que duram 5 minutos ou mais, ou 2 ou mais crises sem recuperação do nível de consciência entre elas. Por definição da Liga Internacional de Epilepsia, é crises que duram mais do que 30 minutos, ou crises sem recuperação de nível de consciência também, crises reentrantes que duram mais do que 30 minutos. Mas a gente não vai deixar o cérebro do indivíduo fritando durante todo esse tempo. Então, o conceito realmente prático, na prática clínica que a gente usa, é isso, crise por 5 minutos ou mais, ou 2 ou mais crises sem recuperação do nível de consciência entre elas. Quais que são as causas de estado de mal epiléptico? Gente, mudança ou suspensão de droga antiepiléptica. Isso aqui é a principal causa de estado de mal. Abstinência ou intoxicação, né? Abstinência de álcool, por exemplo, intoxicação por drogas, lesão do sistema nervoso central, infecção e alterações metabólicas também podem ser causa de estado de mal. O que a gente tem que fazer para tratar? Estabilizar e dar suporte clínico para o indivíduo, né? Identificar e tratar a causa e também vamos partir para o tratamento medicamentoso. Como que é o tratamento medicamentoso? A gente vai começar sempre com benzodiazepínico. É o diazepam endovenoso de 10 a 20 mg, 1 a 2 mg por minuto. Se a gente não tiver um acesso venoso, a gente pode partir para o midazolam IM também, tá? Mas a droga principal vai ser sempre o benzodiazepínico. Se o benzodiazepínico não resolveu, a gente vai partir para o anticonvulsivante. A fenitoína endovenosa de 15 a 20 mg por minuto, tá? A gente vai fazer 15 a 20 mg por quilo, né? Que vai correr em até 50 mg por minuto. Outras alternativas é o fenobarbital EV também de 15 a 20 mg ou o ácido valproico também endovenoso de 20 mg por quilo. Se não deu certo o anticonvulsivante, foi o passo a passo, você vai sedar o indivíduo, pode sedar com midazolam, propofol ou pentobarbital, tá? Aí tem que partir para intubação orotraqueal e sedação. Acerca de um paciente em estado de mal epiléptico convulsivo, é incorreto afirmar que a causa pode ser interrupção de um anticonvulsivante usado previamente? A gente sabe que é uma das principais causas, a interrupção da droga que o paciente já utilizava. É recomendado o uso de bloqueadores neuromusculares. Gente, que horas que a gente falou aqui em bloqueador neuromuscular? Você pode até tratar a sua consciência com isso, porque o indivíduo não vai fazer nenhum movimento, mas não vai tratar o estado de mal em si. O dano neurológico irreversível não é resultante desse quadro, gente.
O estado de mal causa dano neurológico, mas a causa de base é que é responsável principalmente por esse dano irreversível. Pode resultar em hipertermia grave, pode, o indivíduo tem ali abalos o tempo todo, isso vai gerar um catabolismo que pode resultar em hipertermia. Então a letra correta, a alternativa correta é a alternativa B, que justamente ele pede o incorreto, portanto não é recomendado o uso precoce de bloqueadores neuromusculares, portanto essa alternativa responde à questão. Então espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre epilepsia e consigam acertar essas questões na prova.
Essa é aquela situação dramática, você concorda comigo? Coma, sem dúvida, sensibiliza muito a todos, inclusive aos profissionais de saúde. Não se perca em meio a essa sensibilização e deixe de avaliar o seu paciente de forma pormenorizada e pragmática. Não são apenas neurológicas as causas de coma. Muito cuidado. Olha essa questão aqui. Enquanto era passada a visita, vou voltar um pouquinho aí. Tranquilo, pode reiniciar. A letra tá meio pequenininha, é isso mesmo, né? Mas no vídeo ele vai ficar maior. Tá bom, posso começar? Pode começar, quando quiser. Sem dúvida, esse é um dos cenários que mais sensibiliza colegas profissionais de saúde. Paciente com rebaixamento muito importante do nível de consciência, o coma. Fica esperto para gabaritar as questões sobre esse tema. Entenda, não existem apenas causas neurológicas para coma. Olha essa questão aqui, por exemplo. Você está vendo aqui um paciente de 65 anos internado já com infecção urinária. Olha só, de repetição, está usando cefepime, uma droga, um antibiótico já avançado, encontra-se mais sonolento, rebaixou o nível de consciência. Abre os olhos apenas com estímulos, ele te dá algumas características ali que a gente vai comentar. Padrão respiratório. E ele pergunta, como que está esse paciente? Então, esse cenário aqui é um cenário de alteração, de rebaixamento do nível de consciência. Essa questão em particular, ela quer de você o cálculo do Glasgow inicialmente. Então vamos fazer isso junto. Vá para a prova com isso memorizado, tá certo? A abertura ocular, você tem 4 pontos possíveis. O paciente abre apenas com estímulo doloroso. Então, 4 seria abre espontaneamente, 3 seria estímulo verbal, 2 estímulo doloroso. Então, 2 pontos da abertura ocular. Palavras inapropriadas. Para palavras nós temos 5 pontos possíveis. 5 pontos quando fala bem, 4 pontos quando está meio confuso, digamos assim, 3 pontos, palavras inapropriadas, 2 pontos, sons incompreensíveis. Então aqui ele tem 3 pontos da palavra inapropriada. 2 do olho, 3 da palavra, a gente tem 5 por enquanto. Reflexo de retirada. Aí você sabe que o padrão motor, 6 pontos. 6 se mexendo normalmente, 5 localiza, 4 retirada. 3 decortica, 2 descerebra. Então a retirada aqui a gente vai somar mais 4 pontos. 5 pontos anteriores, com 4, temos 9. O Glasgow é 9, de forma direta. A necessidade imediata de intubação, geralmente a intubação é para Glasgow igual ou menor que 8, para proteger vias aéreas. Então, realmente, não teriam necessidade de intubação por isso aí. Devendo avaliar pior infecciosa, distúrbio hidroeletrolítico e medicação em uso. Sem dúvida, não tem um sinal neurológico focal aqui. Há uma grande chance da piora clínica, da piora do nível de consciência, ser de origem sistêmica, tóxico, metabólica, como uma evolução para sepse, infecção urinária, por exemplo, o cefepime pode estar associado à redução do nível de consciência. Então a letra A é uma boa resposta. Glasgow 8 não, 7 não, está errado já pelo cálculo, né? Devendo ser intubado imediatamente, até poderia ser intubado, mas não é Glasgow 8. Glasgow 8 não é também, e poderia haver necessidade de intubação aqui nessa letra C, fechado. Glasgow 7, ele prioriza aqui tomografia de crânio, muito cuidado, né? Não tem sinal focal, você pode até fazer tomografia nesse cenário, mas há uma grande chance da piora ser sistêmica tóxico-metabólica. Letra A. Pessoal, nós estamos falando aqui de alteração do nível de consciência, que é um espectro, pode se apresentar de várias formas. O significado clínico é semelhante, as causas elas são semelhantes. O alerta, o nível de alerta é que varia. Então você tem uma grande variabilidade do nível de consciência. O espectro final é o coma, em que o indivíduo está completamente sem resposta a estímulos externos. Não abre os olhos, não interage com o meio. É um quadro mais grave de alteração do nível de consciência. Descreve o que você está vendo. O paciente acordado, vigio, desperta com estímulos verbais ou não, desperta apenas com estímulos dolorosos. Evita os termos imprecisos, estupor, letargia, obnubilação. Evita isso na prática, que pode dizer pouco para você. Descreve o Glasgow. É importante descrever o Glasgow, uma forma fácil de se comunicar, dizer para os colegas como está o paciente. Isso é muito cobrado em provas. Esse cenário que você está vendo aqui pode se dever a várias causas clínicas e neurológicas. Elas têm que afetar um sistema, uma rede que a gente chama de SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Fica localizado no tronco encefálico, mas tem redes difusas para todo o córtex. Pode ser afetado por condições tanto neurológicas quanto metabólicas. O paciente tem uma alteração do nível de consciência, a investigação ela vai ser semelhante. O que muda aqui é o paciente está em coma. Opa, esse paciente é um paciente mais grave, é crítico. É um paciente com alto risco de mortalidade, você pode precisar entubar. Então é um significado aí e uma urgência o paciente que está em coma. Mas o paciente que tem alteração de nível de consciência é um paciente potencialmente grave, todo ele via de regra. Quais são as causas então, Wagner? Tem 2 polos, né? Neurológico e não neurológico, você falou. Então, as etiologias neurológicas são aquelas que afetam focalmente o SARA, como, por exemplo, grandes tumores, sangramentos no tronco encefálico, ou então lesões muito extensas, lobais, superficiais, que causam hipertensão intracraniana. Não é qualquer lesãozinha neurológica, qualquer AVCzinho pequeno que vai causar alteração do nível de consciência. Lembra disso. Quadros não neurológicos, eles afetam o SARA de forma difusa. Lembra dessa informação. O cara tem uma hiponatremia, o sódio baixo lá na circulação encefálica vai causar um transtorno nessa rede da atenção, por exemplo. Causas clínicas são várias e a maioria, na verdade, das alterações do nível de consciência. Então, a neurológica tem que estar naquele local, né? Um AVC muito grande lá em cima, causando hipertensão intracraniana, ou pode ser até pequeno, mais no tronco encefálico, na rede do SARA. E tem várias outras causas, estruturais, infecciosas, estado de mal epiléptico, por exemplo, traumatismo craniano, por aí vai. Sistêmica, tóxico-metabólicas, clínicas de origem clínica, podem também alterar o nível de consciência, hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, sepse grave, principalmente em idoso, doença renal crônica, doença hepática crônica, encefalopatia hepática, uremia, encefalopatia hipóxito-isquêmica, o paciente teve uma parada cardíaca, depois não acorda, então ele queimou o cérebro, esquemiou todo o cérebro,
ou uma redução difusa da circulação, intoxicações muito importantes, intoxicações por remédios, abstinência também, quadros metabólicos como a síndrome de Wernicke, não esquecer hipertensão intracraniana de forma geral, ou alguma doença intracraniana. Um sinal precoce é a alteração no nível de consciência também. Quais são as causas de coma? Não cai nessa pegadinha de achar que é só neurológica, manda pro neuro. Não é assim que funciona, tem causa sistêmica, tem causa neurológica também. Qual que é a conduta inicial? Coma, um rebaixamento do nível de consciência mais importante. Você já sabe que é potencial gravidade, potencial mortalidade pelas causas envolvidas. É emergência médica isso aqui. Monitoriza o paciente, pega acesso ao venoso periférico, estabiliza clinicamente se estiver instável, glicemia, eletrocardiograma, lembra da possibilidade de intubação se tiver um Glasgow baixo para proteger vias aéreas, um número mágico aqui que a literatura fala muitas vezes, é um Glasgow menor ou igual a 8. Terapia intensiva, esse é paciente do ambiente de terapia intensiva. O paciente coma, pessoal, não é um diagnóstico médico, não é uma causa do problema, é uma apresentação clínica. Coma é um cenário, você tem que identificar a causa, né? E na terapia intensiva, a gente pode dar o suporte também para esses pacientes. Cuidado com as intoxicações, existem antídotos para algumas situações, como é clássico isso aqui, intoxicação por benzodiazepínico, você tem um flumazenil, por exemplo, lembra disso? E o exame aqui, a anamnese, devem ser focados. Focados para quê, Wagner? Lembra, o exame no coma, o paciente não colabora contigo. Então você vai ter que ir atrás daquelas informações. O que eu tenho que fazer, então? Otimizar o exame para esse cenário. Qual que é a informação que você quer do exame físico-neurológico? O paciente ele tem um sinal focal ou não? O paciente está com alguma alteração neurológica? Se ele tem um sinal focal, há uma grande chance da causa ser lá em cima, ser neurológica. Então você vai priorizar estudo de neuroimagem. Se o paciente não tem um sinal neurológico focal, lembra que a causa pode ser clínica, a depender da história, como na questão ali, lembra? Tem uma infecção urinária, tem uma ardor urinário. A história vai te ajudar bastante. Vamos passar para você o exame neurológico focado no coma. O exame neurológico é aquela coisa meio complicada, meio extensa até, né? Que a gente divide didaticamente em 3 grandes porções. Exame cognitivo, exame somático, exame dos nervos cranianos. A gente sabe que a cognição, o nível de consciência, o Glasgow aqui vão ser importantes. No coma em particular, eu vou destacar algumas coisas do exame neurológico que são importantes. Que se você encontrar, fique preocupado, beleza? Primeiro, na motricidade. Como é que você avalia a motricidade de um paciente que tem coma? Ele não vai colaborar com você. Então você vai ver a simetria. Ora, levanta os dois braços, vê se um braço cai diferente do outro. Opa, sinal neurológico focal. O paciente mexe um lado, mas não mexe o outro. Opa, sugere uma hemiparesia. E pode haver até postura anômala quando você faz um estímulo doloroso. As famosas aqui, né? A decorticação é uma flexão em direção a quem? A quem? Ao coração. Corticação, coração. Lembra que a decorticação, o paciente faz essa flexão das extremidades em direção ao coração. E a descerebração, que é o contrário, né? É uma extensão dos membros superiores e membros inferiores também. De forma geral, elas significam que houve lesão cerebral muito importante. A decorticação, uma lesão cerebral mais superior, mais em cima. Descerebração, a lesão mais embaixo, por exemplo, um tronco encefálico. Isso falando grosseiramente para vocês, tá, gente? Só para lembrar. Então, essas posturas elas são ominosas, que a gente chama, né, no coma. Tem um mau prognóstico e podem significar grandes lesões cerebrais. Lembra disso. Tá até no Glasgow, você sabe disso também. Aqui a gente vai passar para outra informação de nervos cranianos, que eventualmente você pode ser cobrado, né? Isso sugere muito fortemente a alteração neurológica. Você levanta o paciente em coma, geralmente está com o olho fechado, você abre o olho dele para ver o alinhamento ocular. Desalinhamento ocular, assimetria de pupila, sugere muito para você que há lesão neurológica associada também. Então recorda disso, olha os padrões aqui. Paresia do óculo motor, o paciente fica com uma anisocoria, cai a pálpebra, ptose palpebral, midríase, aumenta essa pupila e o olho fica desviado para fora, o óculo motor. Abducente é o contrário, só há prejuízo no movimento lateral do olho. O paciente não olha para fora com esse olho aqui. Ele fica com o olho virado para dentro. Então, paresia do abducente pode ser encontrada, por exemplo, em hipertensão intracraniana, de qualquer etiologia. Lembra disso aqui, de avaliar os olhos do teu paciente. Mais uma dica localizatória em coma. Pupila. Fundamental a avaliação de pupila em paciente que está em coma, pessoal. Classicamente, causas metabólicas, sistêmicas, clínicas, tóxico-metabólicas, as pupilas estão simétricas e reativas. Elas podem até estar um pouco pequenas, mas elas são iguais e reagem à luz. Você leva uma lanterninha, faz o fotomotor, as pupilas contraem e voltam ao normal. Pupila que não está contraindo, cuidado. Mesmo se ela for médio fixa, ficar numa posição média ali, nem está muito grande, nem está muito pequena, mas fixa, não reage à luz. Pode ser uma pupila encontrada em lesões de mesencéfalo, de tronco encefálico, lesões cerebrais graves. Pupila muito pequena, pontina, pontiforme, não reage à luz, pode estar presente também em lesões da ponte. Então, pontina, pupila pontina pontiforme, pupila do mesencéfalo pode estar médio fixa, lembra disso. Overdose por narcóticos pode causar uma pupila pequena também, mas ela geralmente reage um pouquinho, né? Isso aqui já era, pessoal, já era. Pupila assimétrica, anisocórica, altamente sugestiva de lesão neurológica. Isso é um sinal neurológico focal. Olha como essa pupila está aberta aqui, pode sugerir comprometimento do mesencéfalo, do terceiro nervo craniano. Então isso aqui foi um exemplo para você de alguns sinais focais que são encontrados no coma. Podem ser vários, tá certo? A gente não vai ficar passando o exame neurológico completo aqui. Mas encontrou uma alteração no exame neurológico, sinal neurológico focal, a direção da investigação deve ser para onde, galera? Para a cabeça, né? Para o crânio. Então você precisa de neuroimagem nesses casos. Pelo menos uma tomografia. A tomografia às vezes não é tão sensível para algumas lesões neurológicas. Então, mesmo com a tomografia normal, pode ser que você precise também de uma ressonância. Se não tem sinal neurológico focal, reduz a chance de ser um transtorno neurológico. Lembra da febre, principalmente febre sem foco. A gente pode não estar diante de um transtorno neurológico estrutural, mas podemos nos deparar com um transtorno neurológico de origem infecciosa, que muitas vezes não dá sinal focal. Então, febre sem foco, rigidez nucal, lembra da possibilidade de meningite, lembra que você pode precisar pedir um líquor. Nós estamos falando aqui da investigação diagnóstica para a etiologia do coma, meningoencefalites.
Por outro lado, se o paciente apresentar qualquer tipo de abalo involuntário, se a causa do coma não estiver clara, lembre que você pode precisar solicitar um eletroencefalograma. Existe uma condição chamada estado de mal epiléptico não convulsivo, que o paciente não apresenta os abalos, não tem aquelas convulsões, e pode ser a causa do coma. Então, caso não haja uma definição do porquê o paciente está tão rebaixado, lembra do eletroencefalograma. Se não tem esses achados sugestivos de lesão neurológica, principalmente pela imagem, pelo líquor, pelo eletroencefalograma, se não tem história disso, recorde. A tua anamnese, na maioria das vezes, vai identificar uma causa clínica que você talvez não precise priorizar uma investigação neurológica do quadro. Você viu na questão inicial, né? O paciente pode ter uma infecção urinária, ele pode ter um quadro de hiponatremia, por exemplo. Então, em grande parte dos pacientes, a alteração vem daqui. Você vai solicitar exames gerais, laboratório. Quero ver o sólido desse paciente. Pô, quero ver função renal, função hepática. Será que ele está com infecção urinária? Será que ele está com uma pneumonia se manifestando dessa forma? Será que é uma intoxicação, abstinência? Pergunta à família. Culturas podem ser importantes, né? Então, isso aqui é um guiazinho rápido de investigação racional em coma. O Wagner, essa receita de bolo funciona para todos os cenários, muito bem. Não, na prática, a vida real, meu amigo. Minha amiga, é outra coisa. Pode ser difícil, você pode precisar solicitar vários exames desses aqui em conjunto também, fechado? Não fica com a sua cabeça presa nesse algoritmo, não. Então, caso tenha suspeita de etiologia neurológica, pela história, pelo exame físico, tem alguns exames que você pode lançar a mão. Neuroimagem é o clássico, né? Mas não esquece. O líquor pode ajudar em algumas situações e até mesmo o eletroencefalograma. Olha essa outra questão aqui, paciente jovem, situação dramática, que pode ser, na verdade, a evolução do coma. O coma pode evoluir para isso aqui, para a morte encefálica. Ele quer saber de você. As provas, elas adoram esse tema. 8 minutinhos aqui para você decorar tudo. Morte encefálica. O que é necessário para iniciar o protocolo de morte encefálica? O paciente está em coma. Como você sabe se é para iniciar a morte encefálica? O que você precisa? Suspender a sedação e analgesia. Suspender a sedação, sim. O paciente sedado, ele vai parecer que está em coma artificialmente, né? Isso aqui é muito óbvio, pessoal. Realizar teste da apneia? Não. Ele vai fazer um teste da apneia antes de iniciar o protocolo de morte encefálica, né? Isso já é depois que você iniciou o protocolo. Realizar eletroencefalograma? Você não precisa para iniciar realizar o eletroencefalograma. Você precisa para confirmar, tudo bem. Você vai necessitar de um exame complementar, mas para iniciar, não. Suspender drogas vasoativas? Não precisa suspender droga vasoativa. Pelo contrário, se o paciente está instável, você tem que manter ele estável, fechado? Essa questão aqui foi tranquila. Letra A. É óbvio isso aqui, do ponto de vista clínico e prático até. Morte encefálica, não fuja desse tema aqui. Ele é importante para a prova. Para definir morte encefálica, o que a gente precisa ter? Uma causa bem determinada. Olha, o paciente tem um sangramento catastrófico na cabeça, não tem cirurgia para ele, não é candidato a terapia específica, tem uma causa bem definida. Tem que estar em coma, obviamente, o paciente, coma profundo. Os reflexos, principalmente tronco encefálico, tem que estar ausentes e não pode haver fator confundidor, como, por exemplo, você já viu ali, né? Sedação. E a família precisa estar ciente da situação crítica, evidentemente. Causas são várias possíveis. Tem que ser uma catástrofe que explica. Um AVCzinho pequeno foi identificado. Não, pessoal, tem que ter uma causa clara e evidente que seja compatível com morte cerebral. Irreversível conhecida e o paciente precisa estar legalmente algum tempo no hospital já sendo avaliado pela equipe. Como você sabe, estado de irresponsividade a estímulos externos, habitualmente permanecendo de olho fechado. Nem sempre, mas habitualmente de olho fechado. O paciente está completamente irresponsível a qualquer tipo de estímulo externo, a não ser alguns reflexos, né? Evidentemente, esses reflexos são exceções. Babinski, por exemplo, o reflexo de Babinski pode acontecer em morte encefálica, que é um reflexo mais inferior, um reflexo que precisa de integração medular, na verdade. O reflexo que tem que estar ausente aqui é reflexo de tronco encefálico, não esquece disso. Ô Wagner, quais que são os reflexos de tronco encefálico? Vamos lembrar deles. Lembra da tua semiologia básica? Fotomotor, aqui que você coloca a luzinha para a pupila reagir. A pupila do ser vivo, ela reage à luz, né? Nesse caso, ausente. Córnea palpebral, coloca um algodãozinho ali na córnea do paciente e a resposta reflexa é piscar no córnea palpebral. O paciente em morte encefálica não pisca. Óculo vestibular, coloca água gelada no ouvido do paciente. O paciente está vivo, ele olha em direção da água gelada. Os olhos se desviam involuntariamente. Morte encefálica não há desvio, não há resposta à água gelada no ouvido. Reflexo nauseoso, estimulando ali o palato, ausente. Reflexo da tosse, estimulando a tosse, ausente. Então esses reflexos têm que estar ausentes no exame clínico. A partir do momento que você iniciou o protocolo de morte encefálica, precisa fazer uma vez o teste da apneia. O teste da apneia tem todo um protocolo, não vamos entrar em detalhe aqui, mas o que a gente faz é desliga o paciente da ventilação mecânica, mantém ele por 10 minutos com oxigênio, né? Oxigênio em catéter, por exemplo, fluxo de catéter, mas fora da ventilação mecânica. E a gente mede, faz uma gasometria antes e depois, no início e no final, para checar os níveis de CO2. Você fica observando o paciente se ele tem ventilação espontânea, se ele tem movimento ventilatório espontâneo. Se o paciente, no final desses 10 minutos, não tem movimento respiratório com um PCA2 alto, ou seja, você tem uma hipercapnia, é o maior estímulo para a ventilação espontânea. Né? Se o paciente ficou com essa hipercapnia e não desenvolveu ventilação espontânea com o próprio tórax dele, aquilo é considerado um teste de apneia que é compatível com morte encefálica. Fechado? Confundidores, muito importantes, saiba disso aqui. Eletrólitos, não pode ter hiponatremia grave, por exemplo, tem que corrigir a hiponatremia. O paciente não pode estar hipotérmico, não pode estar frio, o paciente tem que estar bem perfundido, acima de 35 graus. Não pode estar com acidose, muito importante, corrige a acidose. Hipoxêmico também não é compatível com o diagnóstico de morte cerebral, tem que corrigir a saturação do paciente. Hipotenso também, se necessário, coloca droga vasoativa para ele. Não pode ter um fator tratável também, evidentemente tratável. Para o caso sedativo, isso aqui é o mais comum na prática clínica. Suspeita de morte cefálica, vai avaliar o paciente lá, chega lá, 3 sedativos. Tem que desligar os sedativos, esperar eles passarem o tempo de meia-vida deles também. E algumas drogas, inclusive, podem confundir também, tem que ser suspensas eventualmente. Com exceção aqui, a hipernatremia grave não inviabiliza o diagnóstico de morte encefálica. Como que é o fluxo aqui, né? Tem a suspeita de morte encefálica, o paciente tem coma, não responde, tia sedação não reage, tem uma causa bem definida, né? Então a gente vai fazer exames clínicos para confirmar isso que eu acabei de te falar.
E um exame complementar. Você precisa de 2 médicos avaliando o paciente, fazendo o mesmo protocolo de exame clínico, e um exame complementar. O exame clínico tem que ter o quê? Um intervalo de pelo menos 1 hora, no adulto isso, tá? Na criança pode ser um pouco diferente. O exame clínico tem que atestar que o paciente está em coma, tem que atestar que é uma causa bem definida e irreversível, tem que confirmar que não possui reflexo do tronco encefálico, uma prova da apneia, não precisa os dois, não precisa os dois fazer prova de apneia, uma prova da apneia compatível com morte cefálica, 2 médicos diferentes, obviamente, tem que ter uma capacitação nisso, não precisa ser só neurologista, tá? Às vezes as provas gostam de perguntar isso, não precisa ser neurologista, tem que estar capacitado para realizar o teste. O exame complementar é um só, você escolhe. Na prática clínica, o que é que se faz geralmente? Doppler transcraniano, evidenciando que não chega sangue lá em cima, não tem circulação cerebral. Doppler transcraniano é bem prático. O eletrocefalograma eventualmente é utilizado também para mostrar a ausência de atividade elétrica cerebral. A angiografia cerebral antigamente era utilizada e o SPECT cerebral, né, que são testes de fluxo sanguíneo e metabolismo cerebral. Então isso aqui na prática não se usa, mas em concurso você pode ser eventualmente cobrado. A confirmação de morte encefálica, ela exige então esses exames clínicos, 2 por médico diferente, um exame complementar. A partir disso, o paciente ali o atestado de óbito é preenchido pelo paciente, ele está legalmente morto. A família precisa ser comunicada disso. Existem situações extremas aqui, dilemas éticos, enfim, mas não vamos entrar nesse aspecto. Teoricamente, você não precisa de autorização. O paciente ele é considerado morto naquele momento que foi decretada a morte encefálica, depois dos exames clínicos, 2 médicos atestando, o exame complementar, aquela situação toda. Doação de órgão é outro processo, fechado? Médico diferente, é depois do momento da morte encefálica. Família aí que tem que decidir se autoriza ou não, conversando cuidadosamente e explicando a situação. Pessoal, é um tema complexo esse, mas espero que tenha ficado claro para você o princípio básico desse assunto. Forte abraço.